Olá a todos, malta, sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. E eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não é endurance. Fiquem connosco, malta. Pois, malta, estamos então de regresso, desta vez aqui para o nosso podcast de recap da temporada 2024, temporada esta que foi ganha por Max Verstappen no Campeonato de Pilotos e pela McLaren pela primeira vez desde o final dos anos 90 no Campeonato de Construtores. Gonçalo, nós este podcast podemos começar um bocadinho diferente e se calhar arrancávamos já aqui com a nossa rubrica habitual, mas desta vez para a temporada de 2024. Exatamente, vamos aqui à nossa rubrica do costume, em que nós apresentamos a nossa surpresa, desilusão e confirmação. Desta vez vamos fazê-lo da temporada. Exatamente. Luís, tens alguma preferência? O que é que queres falar primeiro? Confirmação, surpresa, desilusão? Olha, eu começo pela minha surpresa. Ok, vamos à tua surpresa, depois vamos à minha então. Exato. Fazemos assim. Ok, podes começar. E começamos com a minha surpresa, porque a minha surpresa é a McLaren, malta. Ok. É a McLaren porque é a campeã do mundo de construtores. Uhum. E é campeã do mundo de construtores por muito que o ano passado, no final do ano, já estivéssemos a acompanhar uma evolução da McLaren, falámos muitas vezes disso, a forma como a McLaren começou a temporada 2023 muito mal, extremamente mal, em último lugar completamente, as primeiras corridas completamente de uma forma muito má, e depois deram uma reviravolta completa e ao ponto de estarem na frente. Mas o domínio da Red Bull era tanto, a vantagem, não é? Que a vantagem da Red Bull era tanta que este melhorar de forma da McLaren era QB, não é? Era QB. A verdade é que era QB do ponto de vista em que ainda não chegava para ganhar corridas, não é? A verdade é que fast forward para a temporada de 2024, que é que estamos a falar, temos a McLaren não só a ganhar corridas, mas a ganhar muitas corridas e no fundo a serem campeões do mundo, voltarem a ser campeões do mundo passado tanto tempo. Para mim tem que ser a surpresa, porque o domínio da Red Bull era demasiado elevado para agora estarmos a ver aqui em 2024 um campeão diferente do ser um Red Bull, pelo menos enquanto construtores. Certo. Eu por acaso também trago a McLaren na nossa rúbrica. E até sendo assim, até poderia já, até posso introduzir já um bocadinho essa certo, parte. Sim, também tens a McLaren. Já tenho mas trago-a como confirmação. Eu digo isto porque lá está, eu percebo o que tu dizes em relação à surpresa, mas eu lembro que nós, a partir do ano passado, principalmente na parte final da temporada, comentámos muito e também lemos e ouvimos muitos, entre aspas, experts, não é? Sim, exato. A comentar que efetivamente o carro mais fácil de conduzir, aquele que poderia, sem dúvida alguma, durante a temporada de 2024 surgir como o grande candidato ao título, era o McLaren, porque efetivamente, seja as performances dos pilotos, como também como é que eu vou explicar a performance, não falo só dos pilotos em si, falo como eles conseguiam conduzir o carro, percebes o que eu quero dizer? Não é a forma deles, nem os bons pilotos que eles eram, era mais a facilidade com que eles, exatamente, a facilidade com que eles conseguiam retirar e fazer aquele carro. Eles notava-se que era um carro muito fácil de guiar, e temos percebido que ao longo dos anos o carro que é mais fácil de guiar, por norma, tu consegues extrair sempre algo mais, e esse extrair algo mais pode ser a
diferença de seres ou não campeão do mundo. Certo. E eu trago um bocadinho a confirmação à McLaren, Certo. porque o que é que aconteceu? Foi aquilo que nós esperávamos, que era a constante evolução, acabou por acontecer. Porque acabámos a temporada passada a falar que a McLaren não estava na Red Bull, mas já, independente de cada pista, já batia-se com o Red Bull. E era a segunda equipa. E era a segunda equipa destacada, o ano 2023 não é? a dizer que o McLaren era o segundo Exatamente. carro, não é? E o que era esperável é, se calhar a McLaren para o ano vai ter o melhor carro. E eu acho que isso acaba por ser confirmado, não no início da temporada, mas a partir do primeiro terço da temporada, acho que a McLaren tem o melhor carro, pelo menos o carro mais completo, aquele carro mais all around, não é? Ou seja, um carro que tanto irá ser bom numa pista como Jeddah, como irá ser bom numa pista como no Mónaco, como irá ser bom em, sei lá, em Monza, como foi. Nós estou aqui a apresentar pistas onde o McLaren podia ter ganho essas corridas. Certo. Só o grande problema é que não ganharam todas essas corridas. E esse aí é que é o outro ponto de não estarmos, se calhar, aqui a falar da McLaren como campeã do mundo de equipas e de pilotos, não é? Eu acho que isso Sim, aí mas foi... em todo caso... eu acho que, no geral, foi uma grande temporada da McLaren. Lá está, eu acho que foi uma temporada, sem dúvida alguma, muito mais que positiva, Sim. sem dúvida alguma, mas acho que foi 80-20, porque eu sinto que a McLaren poderia ter sido campeã do mundo. Notou-se em algumas... De pilotos também. Porque eu notei em algumas corridas que parecia-me que eles ainda não estavam preparados para terem... imagina, como é que eu vou explicar? No sentido de terem os pilotos ou o piloto preparado para ser campeão do mundo. Não o Norris ou o Piastri. A equipa em si, saber que tem o carro e o piloto para ser campeão do mundo. E se calhar não pode ter os dois a lutarem pelo campeão do mundo. Eu acho que foi um bocadinho aí o gerir do pessoal, percebes a ideia? Entendo. Mas acho que, sem dúvida alguma, isto não é problema algum em sentido contrário, porque o que se espera é que para o ano são sentidos de a melhoria McLaren, não é? Exatamente. Falar que a McLaren não lutava por um campeonato do mundo desde 2011, 12, mais ou menos, 2012. mais ou menos, não é? Ou seja, 12 anos. Sim. É muito, e não foi e a McLaren não foi como a Ferrari, que sempre lá esteve nestes anos, não. A McLaren teve uma queda para ser a pior equipa do pelotão durante alguns anos. Exato. E uma equipa de médio pelotão nos últimos 5 anos, ou seja, não esteve lá, né? A exigência se calhar que é necessária, a frieza que é necessária ter em certos momentos, quando tens um carro a lutar pelo campeonato do mundo de construtores e de pilotos, é diferente da frieza que tens de ter quando tens um carro que o objetivo é para lutar pela vitória, ou então que é para lutar pelo 8º lugar. O tipo de escolha de decisão, eu acho que a pressão é totalmente diferente. Enquanto estás no 8º lugar, às vezes ou vai ou racha. Sim. Se calhar, se conseguires o 7º, ótimo. Se conseguires o 9º, olha, não faz mal. Acho que é um grande resultado igual. Agora, quando estás a lutar pelo campeonato do mundo, não é? Pesa muito, não é? É diferente, mas eu considero na mesma a McLaren como surpresa pela evolução ter sido tremenda. Agora, claro que claramente a temporada da McLaren foi claramente também de altos e baixos. Ou seja, a McLaren conseguiu altos porque conseguiu ter o melhor carro do pelotão, conseguiu voltar às vitórias que já não tinha, já não tinha há muito tempo, conseguiu lutar regularmente por pódios, que era algo que também não tinha há muito tempo. Depois, claro, efetivamente nota-se que falha aqui alguma coisa por parte da McLaren, muitas vezes na decisão, no timing da decisão, no facto, tivemos aqui problemas com a questão, por exemplo, dos pilotos, o saber gerir os pilotos, saber se calhar quando é que tinha que
neste caso específico desta temporada, se calhar quando é que o Piastri tinha que ter começado a ajudar e quando é que efetivamente começou, sendo que alguma vez começou. Ou seja, há aqui. Eu acho que o Piastri, quando o Norris mais precisou, ele não esteve lá. Sim, Que foi na segunda metade da temporada. exatamente. Quando o Norris estava na ronda dos 50 pontos, a 50 pontos do Max, isto na entrada, quando fomos para Texas, Exato. em que tínhamos 3 e depois 15 dias mais 3 corridas, ou seja, tínhamos ali muitos O Piastri pontos. não apareceu. O Piastri não apareceu. E eu acho que esse foi o maior problema também para o Lando Norris, porque carregou um bocadinho. E também o título do Campeonato do Mundo foi estendido para mais longe, Certo. até à última corrida da temporada, porque lá está, o Piastri desceu muito o nível na segunda, Sim. a seguir à pausa de Principalmente verão. no último terço. A seguir à pausa, Principalmente no último sim, depois terço. da Azerbaijão. Ele teve bem naquela primeira Exato. triple header, teve bem no Azerbaijão, Acho ganhar que, a acho que é corrida. o último terço. E depois aqueles 3 semanas Sim. da triple header de Singapura, e depois Exato. 3 semanas para. Foi aí que houve uma queda. Ele ali houve uma queda. Não sei se foi uma queda dele, se foi algumas conversas internas. Não sabemos. Não é? Sabemos é que. Estás a perceber o que há eu quero aqui dizer? sim, sabemos que há aqui duas questões. Eu estava a dizer que a temporada da McLaren foi de altos e baixos, mas a verdade é que a McLaren tem o melhor carro numa altura em que há outras equipas com carros igualmente bons, nomeadamente a Ferrari, nomeadamente a Mercedes em algumas corridas vai aparecendo, e a Red Bull, apesar de não ser o melhor carro, com o Max Verstappen consegue ir aparecendo. Ou seja, esta questão de ganhar todas as corridas não é plausível, e ainda bem, é sinal que temos Sem dúvida alguma. outros carros na luta. Algo que com a Red Bull, por exemplo, não acontecia. Eles eram o único carro e por isso é que também ganhavam as corridas todas. Pelo menos E a par disso, eu acho também que o próprio Norris e o Piastri, ou seja, os pilotos, em alguns momentos não estiveram na sua forma máxima. E foi isso que fez com que o Verstappen conseguisse agarrar o seu campeonato, porque tinha uma vantagem muito grande conseguida pelo ainda domínio da Red Bull no início da temporada, e depois foi ajudado por 2 fatores, que é aquele que referimos, de haver mais equipas prontas para ganhar, ou seja, os pontos são mais distribuídos, e depois o facto do piloto que estava a lutar contra ele não estar 100% na sua plena. Acho que não conseguiu retirar de si 100% em todas as corridas. E acho que essa foi também uma das razões pelas quais o Norris não conseguiu lutar mais pelo título. Não esteve a 100%, não deu o seu 100% em todas as corridas. Eu acho o Norris um piloto espetacular, um piloto rapidíssimo, é capaz de ser o piloto mais rápido do pelotão com determinadas circunstâncias e num determinado dia. A questão é que para seres campeão do mundo tu tens de ser o piloto mais rápido todos os fins de semana. E o Norris não conseguiu isso. Eu percebo o que tu dizes, mas eu olhando fazendo uma retrospectiva para a temporada dele, eu sinto que ele perde mais pontos pela equipa do que por ele. Isso também concordo. Eu acho que isso também concordo. E sabes que depois isso também reflete no piloto. Claro, na confiança do piloto. Claro. Percebes o que eu quero sem dizer? Dúvida, Por exemplo, dúvida. eu lembro-me Há muitas estratégias mal exatamente, mal eu feitas estava aqui, McLaren, enquanto estavas a falar, estava mal aqui a ver concretizadas, a temporada dele. ligeiramente errados. É isso mesmo. Imagina, eu lembro-me de onde é que o Norris poderia ter feito um pouco mais. Barcelona tem a pole position e não ganha a corrida e tinha efetivamente o melhor carro. Mas mesmo aí ele fica prejudicado por uma estratégia diferente da McLaren. Exatamente, sim, mas ele se sai à frente na primeira curva. Sim, os arranques, é questão dos arranques. Percebes? Mas depois tu Arranques pensas... em primeiras sim, Luís, mas primeiras... Hungria não é culpa dele. Não. A corrida de Monza não é culpa dele. Não. A McLaren ganha aquela corrida em Monza. Sim. O que é que aconteceu? A estratégia da Ferrari, não é? Mónaco, podemos dizer que no Mónaco a McLaren podia ter ganho a corrida. É verdade também, mas
A Ferrari já sabia que iria ter um bom carro ali. em curvas lentas, sempre foi, se calhar é o ponto mais forte deste Ferrari deste ano, e o Leclerc faz um fim de semana espetacular, não é? Se calhar, o que me podes dizer é, se calhar o Norris, nos fins de semana em que existiu alguém que teve um outstanding performance, não é? Sim. E ele não conseguiu ser sempre o segundo. Por vezes foi quarto, terceiro e... Percebe? Okay, mesmo assim foi muito regular. O Norris fez uma temporada muito regular. Mas eu penso para trás e tenho dificuldade em encontrar demasiados erros por parte do Norris. Sim, acho que a McLaren faz muito mais erros custosos, exatamente, os erros custosos do que o Norris. E acho que depois isso reflete-se nele. Principalmente por causa da questão da guerra dos pilotos. Sim, sem dúvida. A guerra dos pilotos foi que estragou a McLaren aqui em muitas alturas, porque não quer parar este agora, porque senão depois provavelmente ele pode ficar à frente. Ou seja, ficou ali condicionada, notou-se que há muito tempo que não está no topo, e quando estás no topo às vezes é preciso tomar decisões, e decisões que nem toda a gente vai ficar contente, e que não há sorrisinhos para toda a gente. E acho que a McLaren está a precisar um bocadinho disso. Em todo caso, excelente trabalho, a meu ver, excelente trabalho por parte da equipa. Sim, a conseguir voltar à frente e para o ano. Vamos ver. 2025 pode ser o ano da. Em princípio, pelo que se fala, e desde 2019, o vencedor 2020 ou 2019. Não, 19 quem ganha o Bottas que ganha em Abu Dhabi, não é? Acho eu. Tenho essa ideia, mas não tenho certeza. Mas acho que é a partir de 2020 que é esse dado estatístico, em que quem ganha a última corrida do ano em Abu Dhabi, no ano a seguir é campeão do mundo. Veremos se isso vai ser assim ou não. Vai ser. Isso tem sido assim porque efetivamente também ocorreu um domínio de carros, não é? Exato. Ou seja, não sei se será assim bastante plausível, mas está do lado do Lando Norris, a estatística. É isso. Pelo menos já começa bem. Este mini facto, veremos assim. Já começa Luís, bem. Avançando, vamos, agora é a tua surpresa. Já falei a minha. Sim, curiosamente era a tua confirmação. Olha, a minha surpresa, eu falei bastante deles aqui durante a temporada, também por isso não é necessário alongar-nos muito, porque efetivamente acho que foram o destaque da temporada, e a quantidade de vezes que nós falámos deles no podcast acho que reflete isso, que foi a Haas e também a Ayumu Komatsu. E isto quero referenciar a Ayumu Komatsu, porque desde que ele entrou, isto foi uma revolução na Haas por completo. Acho que notou-se que quem estava lá antes não sabia gerir a equipa. É que ele basicamente entrou e a equipa começou a trabalhar. Exato. O que demonstra que, se calhar, todas as estruturas da Fórmula 1, todas as equipas da Fórmula 1 neste momento têm capacidade, têm recursos, tanto, entre aspas, monetários, claro que umas têm mais, como também como físicos, de conseguirem fazer bons carros e de conseguirem ter carros que não são o fundo do pelotão. Como acontecia com a Haas nos últimos anos, e tinham carros que andavam lá a passear, basicamente andava lá a passear o nome Haas. E este ano a entrada de Komatsu, assim, eu acho que foi muito por culpa dele que aconteceu esta evolução da Haas, principalmente a nível tecnológico e tecnológico no carro em si, em termos aerodinâmico e por aí fora, que acho que esse foi o grande salto. Começaram a temporada a resolver o maior problema deles nos últimos 2-3 anos, que era o gerir os pneus. Eles não conseguiam utilizar os pneus. Era esse o grande problema. Eles rápidos sempre foram mais ou menos rápidos. Exatamente, em qualificação os Haas sempre estiveram bastante bem. O problema era que eles não podiam rodar ao ritmo dos outros, porque o pneu durava 5 voltas, enquanto os outros durava 15. Sim. E no momento em que eles conseguiram resolver esse problema, começaram a desenvolver o carro, e foi uma constante evolução. Quando eu falo em constante evolução, é que o Haas nunca caiu. Se tu reparares, o Haas foi sempre a quinta, sexta. Certo. Foi constante e acabou a temporada, se calhar, nem a meio segundo à frente, diria. Talvez. Não é? Ou seja, ok que nós olhamos para a tabela, não houve aquela subida acentuada como aconteceu, como por exemplo um caso de uma Alpine,
ou como o caso de uma McLaren no ano em que nós vemos, não é, malta, a linha crescente nos lugares, mas eu acho que a Haas teve evolução ao longo da temporada. O carro foi sempre evoluindo porque eles nunca caíram. Certo. E se as outras equipas subiram, eles também tiveram de subir. Também tiveram que subir. Eu acho que, sem dúvida, isto é a minha surpresa da temporada é a Haas. A temporada de Nico Hülkenberg é fenomenal, mesmo a temporada do próprio Kev Mag é muito boa, mas acho que o maior... Aqui a maior base... A diferença foi a Ayumu Komatsu, como começou a liderar a equipa, e sou-te sincero que eu estou muito curioso. Pelo futuro, Porque pela última assinatura de contrato de parceria com a Toyota, estou curioso. certo? Estou curioso porque o Komatsu dá-se bastante bem com um dos grandes responsáveis por parte da Toyota. Por isso, Pode ser que... não sei se seria interessante ver uma Haas Toyota. Não acredito. Não será Um para dia- o futuro próximo. Não será para o futuro próximo. Nem acredito que a Toyota a entrar seja como a Haas Toyota. A Toyota a entrar será a Toyota e acabou. Sim. Acho No que limite. Compraria a Haas. compraria a Haas, exatamente. Mas acho que a Komatsu faz grande temporada. E em sentido contrário, eu acho que já falei um bocadinho disso nos outros podcasts, em sentido contrário do que vemos no MotoGP, malta, em que temos um bocadinho um atraso por parte das equipas japonesas e norte-coreanas em relação ao desenvolvimento. Eu acho que aqui a metodologia japonesa foi o que fez... Isto subir, se Komatsu aplicou metodologia japonesa. Claro, sim, mas acho que nos japoneses eles têm Cheira sempre a isso, não é? fundo, não é? No seu fundo, eles têm sempre aquela metodologia, não é? Eu acho que é um bocadinho por aí. Claro que não acredito que ele tenha aplicado entre aspas, a base metodologia japonesa, mas têm sempre algum da sua educação. É um bocado. Eu concordo contigo, absoluto. Realmente a Haas foi uma das surpresas da temporada. A Haas sempre teve um carro rápido, mas nos últimos anos em corrida o carro fazia 3 voltas com os pneus já não existiam. Era isto, sem dúvida um problema real para a equipa. Problema esse que não era resolvido. Nunca. Ano após ano, o problema era sempre o mesmo. Aliás, parecia que piorava. Pois, e é isso que eu não consigo entender no que é que lá está. O que é que o Gunther estava lá a fazer? Era só para ser o rei da Netflix. Sim, do Drive to Survive e acabou. Sim. Certamente que seria isso, porque o que é surreal. Certo, o que é certo é que demonstra mesmo que não existia trabalho. Komatsu chegou, começou por resolver os problemas que existiam e o carro ficou logo a fazer resultados muito bons, e depois disso não houve quedas, nada. Depois disso começou a segunda parte do seu trabalho, e é aí que entra então a parceria com a Toyota, como estavas a falar há pouco, que é o facto de poderem usar o simulador da Toyota, porque a Haas não tem simulador, poderem usar o próprio túnel de vento, porque a Haas também não tem simulador, túnel de vento, utiliza o túnel de vento da Ferrari, pronto, e por aí fora. Ou seja, esta já é a fase 2. Exatamente. Digamos assim, a fase 1 foi... E o que se viu nas últimas corridas foi que o Haas já não é só o foguete nas retas. Sim, o Haas é um carro que agora sabe virar para a esquerda e para a direita, não é? E depois acaba por ter um bocadinho de pena aqui da Haas ficar atrás da Alpine. Acho que é injusto, não é? Porque é injusto. Pela temporada que aconteceu, toda. É injusto. Alpine, Alpine, na minha opinião, tem um mês, as últimas 6 corridas, desde o Texas. Sim. Texas, México, Brasil, e depois a última triple header com Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Mas sabes que eu estava a ver isso aqui, porque eu estava a pensar o mesmo. São que muito tu. boas, mas a Haas sempre lá esteve. É a mesma coisa. Sim, olha, sim, Luís, no a Haas Texas, sempre lá no esteve. Texas a Alpine fez 0, a Haas fez 7. No México a Alpine fez 1 ponto, a Haas fez 8. No Brasil, sim. a Alpine faz 35 pontos e a Haas faz 0. Porque é primeiro e segundo, Está aqui a diferença. Depois, nos Estados Unidos, outra vez, ou seja, em Las Vegas, a Alpine faz 0, a Haas faz 4.
No Bahrein, a Alpine faz 10 e a Haas só faz 4, mas faz na mesma. E em Abu Dhabi, a Alpine faz 6 e a Haas faz 4. No geral, se tu neutralizares isso e retirares os 35 pontos, a Haas faz muito mais pontos que a Alpine. Sem dúvida Só alguma. que aqui a questão é que nestas equipas tão pequenas, A diferença de um grande resultado. uma equipa destas fazer um resultado como um segundo e um terceiro É isso. fazem mais pontos aí que no resto do campeonato todo. E acaba por ajudar aqui a Alpine nesse sentido, e é uma pena para a Haas, porque a Alpine não foi melhor que a Haas neste campeonato. Nunca na vida. Não foi, embora tenham acabado Na muito minha opinião, bem, a Haas foi embora a Alpine também tenha feito uma boa equipa. recuperação, porque também começou muito mal este ano. Isso tudo é verdade, mas não foi melhor que a Haas. Luís, eu sou-te sincero, na minha opinião. Aliás, não foi, arrisco-me a dizer que não foi melhor que a Aston. Era isso que eu ia dizer agora. Na minha opinião, eu sei que a Aston termina à frente, Sim. mas na minha opinião, a Haas foi a quinta melhor equipa É e isso. não foi a Aston Martin. Sim. Mas se calhar em relação à Aston Martin, Falámos já um bocadinho lá mais à vamos frente. um bocadinho, mas eu sou-te sincero, em termos, para mim, olhando para as corridas, em termos de performance, eu olho. Sim. E para mim a Haas foi a quinta melhor depois- equipa. E acima de tudo, Luís, super constante. 24 Sempre. corridas e sempre ali. 6, 7, 8, Sim, 9, sim, 10. sim. 6, 7, sempre a lutar pelos E mesmos lugares. depois de referir um bocadinho os pilotos, sem dúvida alguma, que Nico Hülkenberg faz uma temporada incrível. Novamente, mais uma vez, um piloto que teve 3 anos fora, regressa muito bem. Opá, sem palavras, acho que realmente acaba por merecer no fundo, o que parece ser o seu último contrato, que é com uma equipa oficial, é com a Audi, e acho que acaba por merecer esta oportunidade. E vamos ver como é que corre a estadia de Nico Hülkenberg na Sauber Audi. E depois temos Kevin Magnussen, que é o Kevin Magnussen, no fundo. Mas acho que ele faz uma boa temporada. Faz uma temporada, sim, Eu faz acho uma temporada de especialmente despedida. quando ele soube que ia embora. Sim, faz uma temporada de despedida, ou seja, faz os pontos possíveis e acaba por ser isso e pouco mais. A dizer sobre que Magnussen ajudou a Haas a trazer os pontos para casa, ajudou a Haas a completar uma estratégia, pronto, e por aí fora. Agora, se calhar avançamos, como tu já tiveste a tua confirmação, Vamos à tua. se calhar E arrumamos com a surpresa sim. e também a confirmação e falamos deixámos os negativos. Exato, deixámos a desilusão para o fim. Para mim, a minha confirmação é aqui um bocadinho também a confirmação pela negativa, que é a Aston Martin. Para mim, a Aston Martin é, sem dúvida, a confirmação de que o departamento aerodinâmico da equipa, o funcionamento do departamento aerodinâmico não está bem. Não estava bem o ano passado, porque começaram com um carro muito bom e acabam para ir e acabam numa fase completamente descendente e quase como o último carro do pelotão. E este ano acaba por acontecer a mesma coisa, só que com um desfecho, ou seja, com um início diferente, que é que não foi tão bom quanto no ano anterior. Ou seja, em 2023 a Aston Martin começa com pódios e quase que podemos dizer que era o segundo melhor carro em determinadas alturas. Em 2024 não, em 2024 acaba por começar atrás das equipas da frente, ali a morder os calcanhares da Mercedes, mas a verdade é que já não começou tão bem, e depois a queda que se verificou em 23 acabou por se verificar em 24 outra vez. Sempre muitas inovações. Eu acho que devem dizer da equipa que trouxeram mais melhorias. Sim, só que nunca eram melhorias, sempre facilmente melhorias. passaram das 40, tenho ideia. Provavelmente. Ou seja, são carros novos. Não, eles fizeram para aí 5 carros diferentes esta temporada, cada um pior que o outro.
No fundo é isto. Mas No fundo olha, é isto. É a Aston Martin começa por conseguir, nas primeiras 3, 4 corridas, estar ali a rivalizar com outras equipas. E o exemplo disso é, por exemplo, o que ficou classificado como ultrapassagem do ano. Temos um Red Bull, um Ferrari e um Aston Martin em luta. Mas a verdade é que no final da história, mais uma vez, é uma temporada fraquíssima. mas olha, ainda bem que Fraquíssimo. trazes a Aston para a mesa, porque assim também já fazemos aqui mais um caminho na Também nossa rúbrica. tens na desilusão. Exatamente. Então por isso já conseguimos aqui Ok, juntar, ok. já introduzir aqui também mais a minha desilusão, que é a Aston Martin. A minha desilusão da temporada é a Aston Martin, porque eu tinha outras opções. Acredito que tu fales um bocadinho dela, mas eu não consigo deixar de pôr a colocar a Aston Martin, porque uma equipa que investiu, a quantidade de técnicos que foi buscar, as infraestruturas que tem, é impensável como é que eles não conseguem desenvolver um carro. Olha, alguém tem dúvidas que a Aston Martin não tem melhores infraestruturas do que a Haas? Claro. Ou seja, o problema ali é interno, o problema ali é de gerir pessoal, é da organização de produção, de desenvolvimento e por aí fora. Certo. É a única explicação que eu vejo, porque a Aston Martin fez um carro espetacular no início de 2022. Sim. E o carro De 23. caiu de 23, peço desculpa. O carro foi sempre não conseguiram mais evoluir o carro, Nunca- foi sempre nunca atrasando. foi evolução. E depois, no inverno de 2023 para 2024, nós esperávamos, ok, mas agora, em princípio, vamos ver se eles conseguem dar outra vez o salto. Eles não deram o salto. Deram, Eles mantiveram-se como na quinta equipa e acabaram por dar o acabaram por salto deixar, do ponto de não é? vista em que em 2023 acabam como quase a pior equipa. ok, sim, mas Acabam por começar certo. o ano 2024 melhores, por resolver alguns problemas. Sim, porque também se calhar podemos afirmar que a Alpine afundou, Sim, não é? A Sauber talvez. afundou, Mas mesmo não assim é? começou o ano ok, tudo perto bem. das equipas da frente. Sim, mas eu como falei Parecia aqui, ser melhor, ou seja, estão a começar o ano não tão bem, certo? mas se calhar Não está num vai-lhes nível tão permitir- elevado, exato, mas vai permitir vai-lhes desenvolver o carro. A questão é que, mais uma Isso vez, não aconteceu. não Mas aconteceu. a minha questão é, e é aquilo que tu estavas a dizer, eles começam bem a temporada. Eu posso concordar ou não com isso, porque tal como eu falei disto em 2023, que eu achei que quem colocou aquele carro como o segundo melhor carro do pelotão foi Fernando Alonso, eu acho que este ano, os resultados no início da época, que nós aqui afirmámos que eles começaram como a quinta equipa, Sim. foi outra vez devido a Fernando Alonso. Se nós formos ver os resultados de Lance Stroll, são uma nulidade. O Alonso no Bahrein faz nono e o Stroll 10º. Ok. Na Arábia Saudita, Stroll 0, o Alonso acaba em quinto lugar. Faz um resultado, faz uma grande corrida. Acho que foi das melhores corridas da temporada do Alonso. Sim. Mas depois, Austrália, Alonso 8º e tivemos aqui Stroll 6º. Ok. Um bom resultado. Sim. Mas depois temos Japão, Alonso 6º, Stroll 0 pontos. Na China, o que não tem aquele resultado do Grande Prix, só tem os pontos da Sprint e do Sprint e do- Alonso faz 7 pontos, Sprint e Grande Prémio. Sim. Stroll faz 0 pontos. E podia ter sido melhor. Esta para mim achas que era o é a fim melhor de semana? corrida, é o melhor fim de Achas? semana da Aston Martin. O Alonso Muito por qualifica-se culpa em da terceiro. chuva, não é? Mas, o Alonso sim. qualifica-se em terceiro, faz uma excelente sprint. Sim. Roda em terceira sprint toda, só não acaba por causa da batalha que dá origem à tal ultrapassagem do ano, em que se preocupam Sainz e Alonso preocupam-se em lutar, mas acaba por dar luta. Na corrida a mesma coisa, acaba por dar luta, ou seja, para mim acaba por ser a corrida mais conseguida, embora não seja o melhor resultado, porque foi aquela onde rodou com mais ritmo. Percebe? Comparativamente com os da frente. Eu digo mais, eu acho que lá está, eu acho que foi mais, também foram circunstâncias Também do piloto, ajudou. porque as circunstâncias Mas atmosféricas ajudam tudo que tu isso. estás a dizer eu concordo. Mas imagina, deixa-me só continuando, por exemplo, primeira corrida nos Estados Unidos, Miami, o Alonso, em que tivemos sprint e grande prémio. Sim. O Alonso faz 2 pontos,
e temos Lance Stroll com 0 pontos, por exemplo. Depois, no fim de semana a seguir, viemos para a Itália, Imola, e temos Fernando Alonso com 0 e o Stroll faz aqui 2 pontinhos. Ok, e a partir daqui foram muito fusgazes, mas continuamos sempre com Gonçalo, o exemplo disso Alonso, o exemplo disso é a forma como é distribuídos os pontos da equipa. Exatamente, A equipa acaba o campeonato com 94 pontos. Sendo que 70 destes exatamente, são do Alonso. quase que O Stroll faz 24 pontos. Então, o Alonso Luís, tem 3 vezes 70%. O Alonso tem 3 vezes mais pontos do que o Stroll. 70% dos pontos são do Alonso. Mas isto é o investimento que é feito no piloto, e nós sabemos perfeitamente que, embora seja o piloto mais velho do grid, já o falámos aqui várias vezes, quem tem o Alonso arrisca-se a ter bons resultados. Claro. E é verdade, assim como quem tem o Hamilton, quem tem o Verstappen, arrisca-se a ter bons resultados. E aqui a Aston Martin é isso. A Aston Martin só não é pior porque tem um senhor Alonso, chamado Fernando Alonso. Porque se não tivesse, e eu já nem digo ter 2 Stroll, mas que tivesse outro piloto, também ele bom, mas que não fosse deste calibre, o que seria da Aston Martin? O que seria de uma equipa que investe milhares de milhões ou centenas de milhões de euros estar nesta situação? Ok, o túnel de vento ainda não está em funcionamento, acho que entrará agora para 25, e sabemos que o túnel de vento in-house melhora muito, porque vimos o caso da McLaren. A McLaren, a partir do momento que teve o seu novo túnel de vento a funcionar, coincidiu mais ou menos com o aumento de performance. Acredito que agora, com o túnel de vento da Aston Martin a funcionar nas suas facilities, irá dar um step up à Aston, mas da forma que eu vejo a Aston a funcionar, só dará o step up se eles próprios também melhorarem. Exato. Havendo o problema da Aston Martin não é não ter o túnel de vento dentro de casa, porque é o que tu dizias. A Aston também não tem e consegue o que consegue. Portanto, esse não é o fator decisivo. Aqui o fator decisivo é a estrutura. Exato. E é aqui que entra. Isso está-me a ficar um bocadinho. Lá está, em relação à estrutura, é isso que me deixa um pouco apreensivo, porque já é o segundo ano consecutivo com o mesmo problema. É aqui que entra a Adrian Newey. No fundo, é aqui que entra a Adrian Newey. Eu ia trazer esse tema para cima da mesa, até porque eu acho que pode ligar um bocadinho. Lawrence Stroll é um homem de negócios, e como qualquer homem de negócios percebe que, com aquilo que tem acontecido, percebe que há alguma coisa naquele departamento que não está bem. Portanto, se não está bem, é preciso fazer alguma coisa para mudar. Se não fosse a Adrian Newey, seria outro de certeza absoluta. Iria haver uma remodelação Sim, mas não achas que na Red Bull? Eu acho que isto vai dar um bocadinho também à tua desilusão. Não achas, se calhar, o maior erro, entre aspas, sendo que agora poderá não ser um erro. Sim. Mas esta não evolução e esta dificuldade em evoluir, de tornar a Aston Martin como uma boa equipa, porque nós estamos a falar, a Aston Martin não luta por um top 5. Sim. Não é? Nem isso luta, não é? A Aston Martin não está pelo 8º, pelo 9º lugar, ou seja, percebes o que eu quero dizer? Não estamos a falar de uma equipa como a McLaren era em 2021, por exemplo, certo, em que era, é McLaren, é muito histórico, ok, tudo bem, isto não entra aqui no assunto, mas era uma equipa que tem nome. Aston Martin é um nome enorme do mundo automóvel. E não se reflete isso na Fórmula 1, pelo menos lutar por um top 5 para já, por aí fora. Para já, também. sim. Mas voltando àquilo que eu queria dizer, achas que o maior erro foi ir buscar, porque sabemos que Lawrence Stroll foi buscar muitos técnicos, principalmente ao departamento da Adrian Newey, à Red Bull, claro que também foi buscar técnicos à Red Bull, Ferrari, mas trouxe bastantes da Red Bull. Achas que esse foi o maior erro? Digo isto porquê? Porque, coincidentemente, quando o Adrian Newey sai da Red Bull, o carro também não evolui, anda para trás. Ou seja, achas que a forma como o Adrian Newey constrói tem o seu pensamento, constrói o seu carro, não é... As outras pessoas têm alguma dificuldade em desenvolver aquele tipo de conceito. Achas que pode ser muito disso? Ou seja, o conceito da Adrian Newey é difícil de ser compreendido, digamos assim. Falaste exatamente no mote que eu tinha aqui para chegar à minha desilusão. Que é,
eu não acho que tenha sido um erro. Óbvio. A Aston Martin foi buscar uma pessoa, neste caso Dan Fallows, que era o braço direito, basicamente. era o braço direito de Adrian Newey. Aliás, a McLaren, uns anos antes, queria ter ido buscar Dan Fellows. Antes de ir buscar James Key. Quando veio James Key para a McLaren queria Dan Fallows. Mas nessa altura ainda não havia o teto orçamental. A Red Bull chegou-se à frente, aumentou substancialmente o salário de Dan Fallows para não o deixar ir. Para não deixar ir. Isto demonstra que Dan Fallows não só tinha muito conhecimento sobre o funcionamento do carro da Red Bull, mas que também seria um asset muito importante, porque se não fosse, a Red Bull não faria o esforço de ficar com ele e de não o deixar ir para, ou tentar que aquele não fosse para a McLaren. Fast forward 2 ou 3 aninhos, vai para a Aston Martin. Portanto, é um ativo importante. O que eu acho aqui é que Dan Fallows, quando vai para a Aston Martin, tendo em conta o domínio que o carro da Red Bull teve em 2022, olhou para aquilo e disse: opá, o carro da Red Bull é o carro dominador, nós vamos copiá-lo. E no fundo ele chega à Aston Martin e a Aston Martin dá o salto que deu porque Dan Fallows copia na essência o que é o carro da Red Bull. E está tudo muito bem até certo ponto. A questão é que o conceito não era dele, o conceito não saiu de base por ele ou pela equipa dele, não é? Quando dizemos por ele é por todo o departamento. E o que vemos é que eles tiveram e têm dificuldade em conseguir aumentar a performance do carro. Ou seja, partindo daquele conceito, partindo daquela base, conseguiu melhorar o carro. Curiosamente, é exatamente isto que acontece na Red Bull, como tu estavas a dizer. Uma equipa que, a partir do momento em que a Adrian Newey sai de líder da equipa de desenvolvimento aerodinâmico, ainda dentro da Red Bull, mas já fora do departamento, a Red Bull começa a cair a olhos vistos. Isto mostra que uma de duas coisas: ou o Adrian Newey é mesmo um gênio, ou então é um gênio à sua maneira. O que é que eu quero dizer com isto? Tem o seu pensamento muito específico, os seus conceitos muito intrínsecos à sua pessoa. Exatamente. E que se torna difícil para o restante equipa conseguir seguir. Exatamente. sem o descodificar dele. E eu acho que é isso que tem acontecido. Acho que basicamente foi isso que aconteceu com a Aston Martin. A Aston Martin não tem um carro deles. A Aston Martin tem a base da cópia do Red Bull, que não consegue desenvolver. E a Red Bull tem o verdadeiro Red Bull, mas que também não consegue desenvolver. E a peça em comum é, efetivamente, Adrian Newey. Agora, a Adrian Newey entrando para a equipa poderá certamente mandar 2 ou 3 bitites sobre o porquê do carro não estar a funcionar tão bem. Eu isso também acredito que sim. Não acredito que a Adrian Newey irá estar focado no carro de 2025 da Aston Martin. Nem pouco mais ou menos. Sim, o foco é 2026. Agora, claro que ele, da forma que é, da forma do conceito ser o conceito dele, acho muito difícil que ele não olhe para aquilo e perceba logo onde é que estão 2 ou 3 problemas. Exatamente. E diga logo: olha, vocês têm que olhar para aqui, para aqui e para ali. Há algo que eu não ficaria surpreendido se provavelmente estávamos a falar da Aston Martin como muito bem consolidada no top 5. Top 5 de construtores. Sim. Ok, que este ano está no top 5, mas ela foi top 5, mas não foi consolidada. Exato. Estou a falar em termos de performance, de maneira que tivéssemos um salto e fugazmente até a própria Aston Martin consigam uns pódios e assim, porque lá está.
vais bater à porta do gabinete Sim. e ele vai te dizer alguma coisa e o carro por si só Irá vais certamente conseguir melhorar um evoluir. bocadinho. Ele vai estar a trabalhar no carro 2026, mas nada impede de o Dan Fellows chegar lá. Olha, o que é que achas desta ideia assim, assim, assim? E ele, O Dan Falls não sei muito bem, não é? sim, mas ou outro qualquer engenheiro. Foi um olha, bocadinho afastado, não é? sim, ele foi um bocadinho. Sim, quando eu digo Dan Fellows, algum dos. Mas há muita gente a entrar também para a McLaren. Sim, Para a McLaren. para a Aston Para a Aston Martin. Sim, mas esses que eu acho que vão entrar para 2026. Sim, vão entrar para a equipa do ANN, percebes? no fundo. Mas os que estão a trabalhar no carro de 2025, nada também os impede de chegar lá ao gabinete. Olha, uma dúvida aqui, bababá. Sim. E ele, olha, faz isto. Exato. Pá, e às vezes estamos a falar de malta que percebe muito da aerodinâmica. Claro. E às vezes aquele clique, às vezes é só preciso aquela nota, aquele milímetro. Que a experiência lhe dá, no fundo foi isso que deu. E acho que são esses tipos de inputs que podem fazer com que a própria Aston Martin, ainda sem o New a desenvolver o carro do início, dê um salto competitivo. Acho que isso irá acontecer. Concordo. Mas é curioso, tudo isto estamos a falar e isto leva-me então à minha Desilusão. desilusão. Já falei aqui da minha confirmação, que é um bocadinho, lá está a confirmação pela negativa, porque foi uma temporada muito má da Aston Martin, sempre descendo, assim como a de 23, e por isso ser a minha confirmação. Agora a minha desilusão tem que ser a Red Bull. A Red Bull em 2023 ganha todas as corridas menos uma. Pois. Tem um carro imbatível em todas tem um carro imbatível em todas as ocasiões. Segunda metade de 22, Sim, imbatível. imbatível. De 23 todo imbatível. E chegamos a. E início de 2024, imbatível. Mas a verdade São é 2 que anos, basicamente. Sim, a verdade é que no decorrer de 2024, e curiosamente bate com a data em que a Adrian Newey se afasta Do desenvolvimento. como chefe do departamento aerodinâmico da equipa, a Red Bull começa a cair. Mas começa a cair e ao mesmo tempo outras equipas começam a melhorar e a aproximar, que são elas a McLaren, são elas a Ferrari e é também a Mercedes. Porque nós tivemos aqui muitas corridas em que a Mercedes conseguiu, podemos até dizer que até podia não estar a lutar pela vitória, mas cá estava a lutar com a Red Bull. Sim. E portanto, a Red Bull quase que deixa de ser a melhor equipa para passar a ser a quarta equipa. Ou ser o melhor carro para ser o quarto carro. No limite estamos a chegar a extremo. Eu não acho que o Red Bull seja o quarto carro, é o terceiro, assim como indica a ordem do campeonato de construtores, mas só é o quarto carro em condições em algumas específicas. condições específicas. Em que o Mercedes não se torna o terceiro, torna-se o primeiro. O primeiro, como por exemplo Não Las é? Vegas. É um bocadinho assim. Que é um bocadinho a história do Mercedes, no fundo. Exatamente, também. este ano. E portanto tem que ser a desilusão da temporada. Para mim é sem dúvida a desilusão da temporada. Uma equipa que começou a implodir logo no início do ano, com o caso de Christian Horner. Entretanto, esse caso praticamente morreu, quase não se ouve falar. Sim, foi uma tentativa de golpe interno, provavelmente. Toda a questão envolvente e derivada da morte do Mr. Massachusetts, que há a luta pelo poder interno na Red Bull e por coincidência, por consequência e por arrasto também na Red Bull Racing. Sendo que na Red Bull Racing eu acho que essa tentativa de poder, eu acho que porque se reparar os envolvidos eram, de um lado tínhamos a team, diríamos assim, Horner, e do outro lado tínhamos uma team que era composta por Helmut Marko, certo, e Jos Verstappen. O que é um bocadinho esquisito, não é? Eu não acho que seja um bocadinho esquisito. Eu acho que estaríamos, se calhar, a ver a tentativa de Helmut Marko ficar um bocadinho cá com o Max, dono da equipa, e Jos Verstappen, se calhar, a ascender a uma posição
Diferente. neste momento não pertence à Red Bull e se calhar podemos estar a ver Helmut Marko como CEO e disse Jos Verstappen como Team Principal, exatamente, estava a falar. Eu sou-te sincero, eu acho que isto era o que Era poderia, era a tentativa, mas não queres estar aqui ou seja, a Red Bull começa dessa forma a implodir e depois a Adrian Newey acho que disse eu não estou para isto, não estou para estar numa equipa assim, vou-me embora, e assim o fez, e a equipa toda ela se começou a desmoronar. E por incrível que pareça, no momento em que ele diz isso é que as coisas começaram a correr mal. E não é só correr mal, é acalmar. A luta interna. Sim. Mas já perceberam, se calhar isto vai nos fazer perder o campeonato. vamos perder o campeonato e fez. ou futuros campeonatos. Exatamente. Porque o problema já não era essa temporada, E o fez. problema é o futuro. E a verdade é que fez. Um deles. E portanto tem que ser sem dúvida a desilusão da temporada. Alguém que tem um carro dominador como eles têm no ano a seguir, No espaço de 3 meses, perder, no espaço de meia dúzia de meses, perder o domínio desta forma, sem dúvida para mim tem que ser a desilusão. E depois, além disto, toda a questão a envolver pilotos, com o Pérez a fazer prestações medíocres, completamente medíocres, a ser renovado no meio disto tudo, e depois agora já o querem mandar embora, mas ele renovou e reclama que quer receber o dinheiro. E bem, eu no caso de Sérgio Pérez tinha feito a mesma coisa. Eu no outro dia dei-me a pensar e disse assim: o Pérez já está na Red Bull há tanto tempo, o Pérez já está na Fórmula 1 há tanto tempo, embora com o dinheiro. Já ganhou corridas, já teve pódios, já ganhou bastante dinheiro, para que estar na Fórmula 1? E eu cheguei a um ponto em que pensei, neste momento eu fazia o mesmo. Porquê? O Pérez teve um momento de se despedir, que era no final do ano passado dizer para o ano, ou seja, este ano, Sim. é o meu último ano. E mesmo que este ano tivesse corrido mal como correu, já não havia problema. Porque era, pronto, já está, já se vai embora. Ou seja, já se olhava para isto de outra forma. É, caraças, a Red Bull, se não tivesse o Pérez, se calhar conseguiu o campeonato. Mas já se relevava um pouco as performances do Pérez, porque era o último ano. Nós psicologicamente já assumíamos que perdeu performance e assim. Já está mesmo Enquanto na hora de ir. não é? Já está na hora de ir, Exatamente. ainda bem que vai, porque já está na hora de ir realmente. Enquanto que aqui não, enquanto que assim não, é caraças, o que é que ele está aqui a fazer? E ainda vai continuar aqui mais 2 anos. Exato. E porque é que está aqui? Está a ocupar um lugar. E, ou seja, como ele já tem a imagem completamente danificada, ok, agora quero o máximo de dinheiro possível. E nem é só isso. É, o dinheiro ele vai tê-lo, caso esteja a conduzir um carro ou não. E por outro lado, a vida dele e o sonho de vida dele era a Fórmula 1 e é conduzir carros de Fórmula 1. Claro, então se pode conduzir os carros de Fórmula 1, vai já continuar, está, entre aspas, queimado e está. Então vou continuar a fazer o que faço, porque gosto de fazer isto, e o dinheiro ele vai aparecer, caso ele continue ou não. Ou seja, neste caso, ele em relação ao salário, está mais que coberto. Exato. Quer fique ou quer não fique. Ou seja, se o dinheiro vem sempre, eu gosto de conduzir Fórmula 1 a minha vida toda, fico aqui mais 2 anitos. Maravilha, é o meu sonho de vida, é divirto-me a fazer isto. É mesmo isso, mas a par. Por isso é que ele diz, não é? Em fevereiro estou cá para conduzir o Red Bull. A par disto tudo, a verdade é que a Red Bull tem um senhor chamado Max Verstappen que aproveitou ao máximo enquanto o carro foi dominador e mesmo quando o carro e depois, não foi quando o carro começou a perder do ano. É isso. Mostrou que mesmo quando o carro começou a perder performance comparativamente aos restantes, foi sem dúvida o melhor piloto. E foi sendo o melhor piloto, foi sendo otimizando todos os resultados e mais alguns. Se o carro dava terceiro, ele conseguia terceiro ou segundo. Se o carro dava segundo, ele conseguia segundo ou a vitória. Exatamente. Se o carro dava a vitória, ele conseguia a vitória. Se o carro dava quinto, nunca teve abaixo, ele se calhar conseguia um pódio. Ele nunca teve abaixo do que o carro dava. Exatamente. Ou fazia o máximo, ou na minha opinião, que acho que foi muitas mais vezes isso, ele retirou mais do que o carro valia. Exato. E pronto, e isso dá-lhe sem dúvida o título de campeão do mundo de pilotos, e muito bem, e muito merecido, e é o quarto título para Max Verstappen. A última vez que um piloto da Red Bull conseguiu 4 campeonatos seguidos, viajou para, quer dizer, não foi no ano a seguir, mas no ano seguinte a temporada correu pessimamente, muito mal, e acabou por viajar para outras paradas. paragens.
ou paragens. Vamos ver o que é que acontece com Max Verstappen no futuro, sendo que o Toto Wolff está-lhe sempre a piscar o olho e a olhar dele e a olhar para ele e a segui-lo. Portanto, Sim, vamos ver o que é que é complicado. o que é que acontece. É complicado. Vai depender muito do que o George Russell faz. E o que o George Russell fez este ano foi muito bom. Ou seja, eu acho. Agora, óbvio, Max Verstappen é tetracampeão do mundo, não é? Aí Enquanto está. que o George Russell é 0 campeão do mundo. E tu tens nas tuas fileiras, eu tenho o tetracampeão do mundo ou pentacampeão do mundo, não É sei. diferente. É completamente diferente. Não, eu tenho um enorme piloto que tem Principalmente para, tem, principalmente para os shareholders. exatamente, tem talento. Não, este aqui tem talento E para ser depois campeão do de- mundo. e- E vai bater o Max. Ok, mas o Max já tem 5. E Eu posso depois ter de o ver- Max e e não o depois- tenho. e não depois é? de ver o Toto Cinco, Wolff a ir buscar- 5, peço desculpa, malta. 4. E depois de ver Estou o a Toto supor, Wolff, pode ganhar ou não para o ano, nesse sentido. e depois de ver Toto Wolff a ir buscar Kimi Antonelli, um rookie sem nada para mostrar de resultados, ou seja, sem nada para mostrar aos shareholders. Eu acredito que o Toto Wolff tenha um grau de otimismo que consegue trazer Max Verstappen. Ele vai buscá-lo. Ele vai dar tudo outra vez este ano. Também Para o acredito, ano sim. ele vai dar tudo para trazer Max Verstappen para a Mercedes. Mas Luís, Mas pronto, resumindo, no Sim. meu caso, surpresa, McLaren, confirmação pela negativa, Aston Martin, e desilusão, sem dúvida, Red Bull. exatamente, eu no sentido contrário tenho surpresa Komatsu, Asi Komatsu, tenho desilusão Aston Martin e confirmação tenho a McLaren. Mas Luís, acho que acabamos aqui de falar de Max Verstappen. Eu quero introduzir aqui uma mini rúbrica, Sim. que é então para mim o momento da temporada. Certo, muito bem. E estávamos a falar de Max e acho que bate completamente com este título, que o momento da temporada para mim é um duplo momento. É um momento para mim da temporada de demonstração, tipo o grande momento. Se eu tivesse de escolher, se calhar, uma demonstração de performance, de condução. de algo assim do género, como Sim. também é um momento que decide o título. É o Grande Prémio do Brasil. Certo. Acho que nós falámos muito sobre esse Grande Prémio aqui no nosso podcast. Nós criticámos um bocadinho e bastante Sim. alguns dos pilotos, mas o que se percebeu no Grande Prémio do Brasil é que Max Verstappen estava a um nível superior. Sem dúvida alguma. Um nível em que os outros não conseguiam chegar. Ou então, se calhar conseguiam chegar, mas não tinham coragem para isso. Entre aspas, coragem, quando digo. Porque coragem todos eles têm a andar a 300 km por hora. Certo. Mas Max Verstappen naquelas condições e naquele dia esteve... Sem dúvida foi das melhores performances de Max Verstappen. Nós comentámos aqui na altura. Eu não me admirava que mesmo que aquele safety car não entrasse em pista... Eu tenho as minhas dúvidas se Max Verstappen não ganhava a corrida. Sim. Nós falámos sobre isso. E acho que isso acho que foi o grande momento de performance e o momento de sair do título. Sim. E acho que ali nós dizemos, ok, ele merece o título. Pronto. Exato. Ele merece o título. Entrega-lhe a taça. Entrega-lhe a taça, porque acho que foi. Certo, gostei muito desse momento, é verdade. É um momento, no fundo, é um momento da temporada, é um momento da decisão do título. Acaba por ser aí. A decisão foi aí. Exatamente. Enquanto que o season finale que acontece em Abu Dhabi, Sim. acho que ali foi o season finale para todos. Certo, exato. acabou Sim. a temporada. Olha, eu um bocadinho diferente, acabo por ter aqui como o meu momento da temporada importante as últimas voltas de Imola. Ok. Porque é a primeira vez em 2 anos, como tu estavas a referir há bocado, que temos um carro em ritmo de corrida puro a ser mais rápido ou igualmente rápido quanto o Red Bull, a rivalizar com o Red Bull. Sainz ganha em 2023 em Singapura, também ele em ritmo, mas é uma corrida que foi mal conseguida pela Red Bull.
Ou seja, a Red Bull é que não chegou bem, a Red Bull é que não trabalhou bem, até porque no final da corrida, dessa mesma corrida em Singapura de 2023, o carro mais rápido em pista no final já era Max Verstappen. Portanto, foi toda uma má gestão por parte da Red Bull que fez com que as outras equipas tivessem performance para lutar pela vitória. Aqui não, aqui é a primeira vez que vemos um carro em 2 anos a conseguir no final da corrida rivalizar com o Red Bull e colocar-lhe pressão e quase ganhar a corrida. Portanto, é para mim aqui o momento da temporada e o momento de viragem da temporada e o momento de viragem do domínio da Red Bull. Exatamente, foi quando nós percebemos que afinal o campeonato do mundo vai ser diferente, sem dúvida alguma. Também é um bom momento. Depois tivemos sempre outstanding, acho que tivemos sempre fim de semana assim, outstanding performance por parte de outras equipas. Lembro-me da Ferrari nos Estados Unidos, lembro-me da Las Vegas. Sim. São grandes. Da Ferrari em Monza, fazendo uma estratégia diferente. Sim, em termos estratégicos, sim, mas a Ferrari este ano esteve, acho que. E se calhar podemos avançar aqui para falar também um bocadinho da Ferrari e um resumo do que foi a Ferrari este ano. Eu acho que a Ferrari este ano não deu o salto que nós se calhar esperávamos e ao mesmo tempo deu. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que eles começaram a temporada muito bem, muito otimistas, porque nós percebemos que eles tinham resolvido os problemas de gestão de pneus, certo? Que era o maior problema do Ferrari, e tinham um carro que em corrida era espetacular e que poderia efetivamente rivalizar com o Red Bull. Até foi se calhar a primeira nossa aposta para quem poderia rivalizar com o Red Bull. Contudo, tinha o seu ponto mais fraco e ainda continua a tê-lo no final deste ano, que é a qualificação. Os pilotos foram sempre tentando e conseguiram retrair grande performance. Mas no início do ano o grande problema da Ferrari não era esse. Foi o problema da Ferrari em 2023, que só conseguiu recuperar depois, a meio desta temporada, que era a questão do desgaste dos pneus. Sim, mas no início da temporada, em termos de corrida, a Ferrari já geria bastante bem os pneus. Sim, mas ainda não era aquele ponto forte. Eu acho que a Ferrari tinha em 2022. Ou teve no início de 2022? Eu acho que a Ferrari teve o seu ponto mais alto em termos de desenvolvimento do carro e principalmente em corrida foi às introduções de desenvolvimento no Monza e Estados Unidos. Só que porque nós houve sempre um upgrade. Aquela triple header de Monza, Azerbaijão e Singapura, a Ferrari por norma dá sempre muito bem nesses circuitos, ou seja, é naquele sentido de onde houve a confirmação do desenvolvimento correto foi no Texas. Certo. Eu acho que aí sim nós tivemos o grande esplendor da Ferrari este ano, em que tivemos um carro que foi bastante rápido em qualificação, não foi o mais rápido, e em corrida teve um nível muito superior. Mas eu acho que a Ferrari, durante este ano, no início da temporada, estava bastante bem. Claro que não estava no nível de desenvolvimento como o final da temporada normal, mas eu acho que depois ali, nas evoluções que eles tanto falavam para Imola, que essas iriam fazer, eles próprios disseram que iriam fazer com que a Ferrari se tornasse candidata à vitória nas corridas, isso acabou por não acontecer. Esse desenvolvimento e depois parte dele que também surgiu na Catalunha trouxe alguns problemas em relação principalmente ao saltitar do carro, malta. Trouxe alguns problemas em relação à suspensão, eles tiveram de andar sempre com o carro mais alto
Sim. E ao terem o carro mais alto não conseguiam ter a máxima performance, e acho que este aqui foi o grande problema de nós, da Ferrari, de não conquistar, por exemplo, o título de campeão do mundo de construtores, porque olhamos que, e nós falámos que sem dúvida que a McLaren tinha o melhor carro, mas o campeonato do mundo foi até a última corrida. E eu sinto que a Ferrari, se esses desenvolvimentos, tanto em Imola como na Catalunha, não são quase como, entre aspas, um downgrade, porque eles, em termos de performance, os upgrades eram bom. O problema é que surgiu ali outros problemas. Houve outros problemas a surgir no outro lado. Resolveu exatamente, que tiveram de ser resolvidos, e eles perderam ali parte da ronda europeia. Sim. E eu sinto que, não é parte, quase grande parte da ronda europeia, e eu sinto que a Ferrari perde aí o título do campeão do mundo de construtores. E aí pode-se lutar pelo campeonato de pilotos. De pilotos, exatamente, porque à medida que a Ferrari... Porque se nós excluímos essa parte, a temporada da Ferrari é excelente, o final de temporada, como o início de temporada, tendo em conta que no início da temporada eles eram a segunda melhor equipa, sem dúvida alguma, em que a Red Bull dominava. Quando a Red Bull caiu, eles também caíram. E tivemos a ascensão da McLaren. A McLaren aí começou a ganhar bastantes pontos. E eu acho que foi isso que retirou um bocadinho a luta, retirou a Ferrari e os pilotos da luta pelo campeonato do mundo. Contudo, acho que fazem uma grande temporada, e fazem uma temporada sólida no sentido de eles conseguiram os problemas que nós aqui enumeramos, foram sempre resolvidos e acabam a temporada em ascensão, quase como se calhar... no mesmo nível da McLaren, e isso acho que é muito apetecível para o ano 2025. Podemos dizer que se calhar são, a par da McLaren, os principais candidatos ao título, tanto do Campeonato do Mundo de Pilotos como também de construtores, para além do facto de irem buscar e isto nós estamos a falar, acabámos de falar disso sobre o Toto Wolff e Max Verstappen, vai acabar de chegar 7 vezes campeão do mundo. Enquanto que nos carros do outro lado temos 2 pilotos jovens que têm imenso talento, mas não sabem o que é lutar por um campeonato do mundo nem conquistá-lo, não é? Quer dizer, Norris já sabe um pouquinho, e Piastri também, sim, mas campeonato de construtores, lutar por um campeonato do mundo de pilotos, percebes? É diferente, mas eu iria começar até a minha questão sobre a Ferrari muito nesse sentido. A Ferrari que nos surpreende, começa o ano a surpreender-nos com a contratação de Lewis Hamilton, apesar de ter uma das duplas mais fortes pelo menos no meu entender, da temporada de 2024. Vai buscar Lewis Hamilton porque é um 7 vezes campeão do mundo, vai buscar Lewis Hamilton porque traz uma bagagem de marketing, uma imagem, experiência de carros brutal, e depois no final das contas também traz a experiência do que é estar na Mercedes. A Mercedes, quer queiramos, quer não, é uma estrutura muito bem montada, é uma estrutura que foi 8 vezes campeã do mundo seguida, é uma estrutura que nós vemos e falámos disto ainda há pouco. Todas as oportunidades que teve para ganhar uma corrida, ganhou-as todas. Portanto, traz essa bagagem com ele para jogar a Ferrari, e a ter também ela essa organização. Vai ter certamente uma dificuldade de gestão de pilotos para o ano. Sim. Não tenho dúvidas disso. Isso pode ajudar a Ferrari, pode prejudicá-la. Só não vão ter se tiver um carro dominador. Mas dominador, certo, não é um dominador. Não mesmo. É o melhor carro como é o McLaren agora. Exato. A McLaren tem um melhor carro. A Red Bull tinha um carro dominador. E como a Mercedes teve nos anos, certo, da era híbrida. Ok, que ainda estamos na era híbrida, mas que nós chamamos como era híbrida, a primeira era híbrida, de 14 a 2020. E portanto a Ferrari acaba por, lá está, fizeste um resumo muito bom, não há muito mais a acrescentar relativamente ao resumo da Ferrari. Acho que otimizar, depois lá está, a Ferrari tem uma coisa que é, a Ferrari otimizou também ela praticamente todos os pontos que podia conseguir. Correto. Exatamente. Sempre. Por ter tido uma dupla fantástica. Sim, eu não me lembro de uma corrida em que eu possa dizer que o Carlos Sainz ou Charles Leclerc falharam e não conseguiram retirar o máximo do carro. É isso. Não me lembro. Se calhar há pode ter acontecido. Há uma corrida em que um está melhor ou o outro está melhor, mas
ambos No estão geral, sempre mais ou menos na mesma zona, ambos estão a trazer mais ou menos o máximo de pilotos, Do máximo do carro. de pontos que o carro Exatamente. pode trazer para casa. Daí eu te dizer. E eu diria que a Ferrari é capaz de ser a equipa com a pontuação mais compacta, Certo. até ela mais compacta do que a própria McLaren. Muito por culpa aqui também até de Piastri, que de vez em quando tinha Sim. performances menos conseguidas, embora tenha tido performances fantásticas, principalmente devido ao facto de ser o seu segundo ano E a primeira vez com. na McLaren, e a primeira vez na McLaren não, o segundo ano na Fórmula 1 e a primeira vez com um carro capaz de fazer alguma coisa. Exatamente. E portanto, por isso é que também para o Piastri é uma boa temporada, Sem dúvida. mas a verdade é que de vez em quando há ali uns baixos e a Ferrari consegue esta pontuação e consegue colocar-se na luta pelo título até à última corrida. Daí a minha análise de eu achar que a Ferrari poderia ter sido campeã do mundo de Podia, sem construtores. dúvida. Podia, sem dúvida. Por causa muito do verão, que não foi o mais conseguido. Aquela parte ali de Imola, Barcelona, Junho, julho e agosto. Aquele bocadinho ali Início. que demorou até resolver os problemas que tinham sido criados Exatamente. por este PEC que veio resolver os problemas iniciais, foi que os outros ali um Ali no bocadinho. meio só aconteceu o domínio no Mónaco, mas o Mónaco não conta. Porque Sim, o Mónaco é o o carro que roda no Mónaco não roda em mais nenhuma pista, quase. E depois o dizer que lá está, é como eu digo, Ferrari faz uma temporada muito compacta, melhorou muito as questões de estratégia que falámos. Sem dúvida, acho que isso na minha opinião é o grande salto da temporada. E teve os seus pilotos, acho eu, ambos numa forma muito boa. Sim, eu acho numa que forma espetacular. Acho que tu já falaste aqui disto em podcasts passados, que é esta dupla até certo ponto conseguiu-se complementar. Um ajudou o outro a melhorar-se e vice-versa. sim. E acabaram por estar os dois por melhorar o seu nível, ambos, e esta época, digamos que foi o pináculo de performance de ambos os pilotos, um bocadinho nesse sentido, em que foi uma época muito compacta por parte da Ferrari. E é como tu dizes, um pormenorzinho diferente nessa altura, Eu acho que e poderia. a Ferrari era campeã do mundo de construtores. Eu também acho isso. Sem dúvida. Mas eu acho que lá sei, tu tocaste nesse ponto, e só para terminar aqui o assunto em relação à Ferrari, eu acho que, e lá está, nós comentámos na altura que chegou o Fred Vasseur no ano passado, que eu não teria se calhar tirado o Binotto, mas ok, foi uma decisão tomada e a partir de agora temos de olhar e Falámos disto analisar. aqui várias vezes. Temos de olhar e analisar. Tanto um como o outro achamos que o Binotto Exatamente. não devia ter. Não existia justificação. Hoje o Binotto podia estar a fazer exatamente o mesmo, ou quiçá melhor. Ou pior, isso não podemos Vasseur. analisar. Sim. A questão é, a partir do momento em que foi trocado, é começar a analisar e a perceber a temporada com Frederic Vasseur. Sim. E uma coisa é certa, desde que Frederic Vasseur chegou, eu noto diferença na Ferrari para melhor, muito em dois aspectos. O lado estratégico este ano atingiu, eu gostei, um nível muito bom. Eu acho que se calhar o melhor nível nos últimos anos da Ferrari. Eu acho que a Ferrari este ano estrategicamente esteve muito boa. Também, claro, com a ajuda que o ponto mais forte do carro é o gerir o pneu durante a corrida, e acho que isso levou a com que a equipa conseguisse extrair ainda mais do carro, extrair outros resultados e olhar para o fim de semana de uma forma diferente. E também em relação à mídia, eu acho que parece-me que não existe a comunicação. A comunicação que neste momento existe na Ferrari é uma boa comunicação. Eu não sinto. Eu sentia que nós às vezes ouvíamos comunicações rádios de engenheiros, de pilotos, parecia que eles tremiam a falar. Sim. Porque qualquer coisa que eles diziam tinham sempre receio do que é que vou dizer, o que é que não vou dizer. E acho que desde que chegou. O que é também o peso, no fundo, de trabalhar para a Ferrari. Exatamente, claro. Mas
O que o time principal se calhar deve fazer é retirar esse peso Sim, dos engenheiros concordamos. para que eles, e dos pilotos, claro que os pilotos é sempre mais difícil, mas dos engenheiros, para que eles possam analisar friamente e o mais correto possível os dados e extrair o máximo de performance e não sejam influenciados por fatores externos. Sim. E acho que desde que Frederic Vasseur chegou, isso é um ponto que eu muito melhorou positivo bastante a nele. comunicação. Eu sou sincero, estou a gostar muito de Fred Vasseur e eu próprio disse aqui, estou com algumas dúvidas, Tu e eu, mas tu e eu. sou sincero, gosto. Temos Para que já, saber dar o braço a torcer também Acho que está a fazer um grande trabalho. quando reconhecemos o bom trabalho e aqui o caso do Ferrari e do Passa e nota-se é que está, exatamente e isso. nota-se também que está a montar uma estrutura da Assim Ferrari coesa, assim como, eu não é? sei se concordas com isto, mas Mesmo assim o departamento- como a Andrea Stella na McLaren. na McLaren. São ambos team principals um bocadinho mais reservados. Low profile. Ou seja, tu tens dois team principals como Toto Wolff e Christian Horner. São dois cães à solta. Exato, muito explosivos, Sim. muito participativos, querem estar no holofote, Exatamente. querem. E depois tens, e depois nas tens outras outros duas dois equipas, que curiosamente são as equipas que terminaram em primeiro e segundo neste campeonato, sim. que é a Andrea Stella e o Frederic Vasseur. Quando têm que enviar aquela mensagem, aparecem e enviam, eu acho mas na que- maior parte dos casos Mas eu sinto que estão mais lá atrás. eu percebo isso, mas acho que o Vasseur faz isso e envia a mensagem. O Faz Stella, isso melhor do que o Stella. sim, porque o Stella não precisa de fazer isso. Porque quem faz Para isso já. é o Zac Brown. Certo, Eu também é acho verdade. que é nesse sentido. É a diferença A de... McLaren tem o Zec que faz isso. Quem também é manda as verdade. bicadas é o, entre aspas, né? E aquelas achegas é o Zac. E o E o Stella, Andela fica sempre como um o gajo bonito. Stella é o menino bonito que fala bem. Exato. E que gera, para já Não fez se queria- não queria guerras com Exato, ninguém. mas se calhar esse é que é o objetivo do Zac Zac Brown. Brown. É que Certo. o Stella vai gerir a equipa e eu trato da comunicação. Quando tu precisas pode falar ser. bonito, e assim, enquanto que eu olho para a E Ferrari Zac e Brown, vejo. no fundo, é essa a especialidade dele. não é? Exatamente, é isso mesmo, mas é para isso. Eu acho que olho para a McLaren e tem funcionado por causa disso. Como o bom gestor que ele é. Porque o Zac Brown é que leva com os tomates e com as lenhas e Exato. que vai à guerra, e o Stella está no canto dele e gera a equipa. Enquanto que eu acho que na Ferrari o Vasseur faz um pouco dos dois, mas lá está, nota-se, e principalmente este ano, claro que este ano não podemos dizer que a Ferrari esteve nos holofotes como a McLaren, e veremos como é que Vasseur se vai sair quando tiver a lutar pelos 2 campeonatos do mundo. Veremos se irá continuar a ser assim um time principal mais low profile, porque efetivamente este ano o Vasseur conseguiu manter este low profile porque as expectativas na Ferrari não eram diferente. iguais às da McLaren. Claro. Nós terminámos o ano passado a dizer que a McLaren se calhar era o principal candidato ao título, ao lado da Red Bull, enquanto na Ferrari nós não esperávamos isso. Certo. Daí eu achar também que vamos esperar pelo próximo Para ano. ver. Mas, grande trabalho. Ora, acho que não podemos ir embora e não podemos acabar aqui o podcast sem falar também um bocadinho da Mercedes. A Mercedes foi uma equipa que, esta sim, de muitos altos e baixos. Acho que a Mercedes acabou o campeonato sem saber onde é que era rápida e sem saber onde é que era lenta. E este é um bocadinho Eu sou a sincero. vida da Mercedes desde que mudaram as regras. Se a equipa que eu tenho dificuldade em falar é Mercedes. É Mercedes. Não É por sei isso que eu dizer gostava de, não sei quanto a ti, mas eu gostava aqui de dar só uma nota, que é Eu não sei dizer se foi uma a boa Mercedes temporada, continua a se ser não. uma organização espetacular, uma máquina muito bem montada, porque todas as corridas em que a Mercedes foi capaz de vencer, ou tinha um carro para vencer, ou as circunstâncias permitiram à Mercedes poder vencer, a Mercedes venceu Sim. e otimizou todos os resultados. E isso é um ponto muito bom. Um ponto muito forte da equipa. Exatamente, ou seja, essa parte continua a igual, funcionar continua igual. magnificamente. A parte
aerodinâmica e desenvolvimento do carro é que me parece estar a sofrer um bocadinho. Perderam muitos elementos. Perderam muitos elementos também. O que isso. acontece numa equipa com o domínio que a Mercedes teve também é um bocadinho isso. Claro. É o que aconteceu com a Ferrari Foi o que também, aconteceu com a Ferrari. depois dos anos de domínio com o Schumacher. Exatamente. Ou seja, pronto, a Mercedes também ela já está a fazer contratações, também já foi buscar a malta Ferrari, já foi buscar a malta Red Bull. Está-se a renovar. Ou seja, ela própria também se está a renovar. Eu acredito que 26 sim. vemos, para o ano não, para o ano se calhar vamos ver uma Mercedes até melhor do que este ano. Sim, Acredito que sim. Não esquecer que é o primeiro ano em que a Mercedes trabalha este tipo de carro. E a Mercedes tem vindo sempre a melhorar. Sempre a melhorar, sim. Portanto, acredito que a Mercedes por ano será melhor, mas acho que vamos ver o voltar da Mercedes mesmo em 2026 e acho que o Toto tem feito um bom trabalho nesse sentido. Relativamente aos pilotos, acho que o Russell está a ser um bocadinho underrated. Ok, correto. Compreendo, eu também acho. O Russell passa 3 temporadas ao lado de Lewis Hamilton. E bate-o em duas. Bate-o em duas. Primeiro em 22 e em Exatamente. 24. E mesmo na temporada passada, acho que não o bate, porque a temporada passada foi a temporada de namoro de Toto Wolff com Hamilton, para tentar que Hamilton continuasse na Mercedes até acabar a carreira, e tinham assinado um contrato nesse sentido, que depois foi rompido para a ida dele para a Ferrari, mas a verdade é que e a equipa trabalhou o ano passado muito para o Hamilton e descurou muito o Russell. Mas acho que o Hamilton este ano, sim, claro. A par do sim. Alonso, para mim, foram os dois melhores pilotos. Sem dúvida que sim. Sim, sem dúvida que sim. O Hamilton no ano passado faz uma temporada excelente, mas eu acho que, e nós aqui já falámos, Sim. o Hamilton é um bocadinho ele próprio também diva, ou seja, ele precisa de sentir que a equipa está com ele, que o carro está para ele, que está tudo a favor dele. E o ano passado o Toto deu-lhe isso, novamente. E este ano não. E foi por isso que ele também se transcendeu novamente e foi o Hamilton que nós estamos habituados. Exatamente. Este ano voltámos a ver o Hamilton de 2022. Normal. Um Hamilton que não tem a equipa para ele, um Hamilton que não tem o carro feito à imagem dele e um Hamilton que, portanto, cai. E o Russell, tanto num ano como no outro, bate um piloto que para muitos é o melhor piloto da história. Sim. E que em estatísticas é o melhor piloto da história. Portanto, até certo ponto, e eu confesso, malta, não sou o maior fã do Russell, não sou. Sim, também. Confesso que não sou. Mas acho que ele é underrated para a maior parte das pessoas, porque ele bate em duas de três temporadas, bate o sete vezes campeão do mundo. E head-to-head no qualifying ele ganhou este ano ele na realidade ganha 3 corridas, não são 2. Certo. Não se esqueçam disso. E portanto, ele em head-to-head com o Hamilton em qualificação. Sim, porque mesmo em 2023 o Hamilton faz uma temporada incrível, mas o Russell não lhe fica assim em termos de performance em pista. Em termos de pontuação não, mas em termos de performance em pista, não lhe fica assim tão longe quanto isso. Acho que o Russell é um piloto a ter em conta, está a ficar um piloto a ter em conta, o que não é descabido, porque o Russell no fundo, exatamente, o Russell no fundo bate o Norris na temporada de Fórmula 2 para ser campeão do mundo e estamos a ver o Norris a lutar pelo campeonato juntamente com o Max Verstappen. É um dos 4 pilotos a serem campeões do mundo em anos rookie na Fórmula 2. Na Fórmula 2. A par de Charles Leclerc, Bortoleto e Piastri. Jorge. Sim. Por isso, o talento também. Mas pronto, também da Mercedes, sou-te sincero, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Mas, olha, eu acho que é uma temporada. Não há muito mais a dizer. Sim, como eu disse antes da tua intervenção, para mim é a equipa que eu tenho mais dificuldade em falar, porque até eles próprios não sabem como é que lhes acontece num fim de semana estarem a dominar e terem vantagem de 2, 3 décimos por volta, como aconteceu em Las Vegas, ou se calhar até era mais. Sim, nós mais. Muito mais. Eles puderam jogar completamente tranquilos. Eu acho que eles nem precisavam de parar. Eles nem precisavam de parar e andavam muito mais rápido que os outros. Exato. Ou seja, é surreal. Sim. E depois no outro fim de semana a seguir, este fim de semana a Mercedes vai estar bem atrás da pista. E meu Deus, estão bastante longe da frente.
acho que em relação à Mercedes, também temos de ter um bocadinho aqui em conta que é o primeiro ano em que eles estão a trabalhar este tipo de aerodinâmica, que eles tiveram os últimos 2 anos, e por isso é que também percebo que poderá ter sido um ano mais difícil, um ano de bastante aprendizagem. Sim. Mas acho que não, esta aprendizagem deste ano não será efetivamente para 2025, acho que poderá ser mais para 2026, em que que as regras mudam, Claro que sim, claro que as sim. regras aerodinamicamente vão mudar, mas a essência, a base é a mesma. Ou seja, eu acho que a Mercedes, como tu dizes, é mais para 2026. Contudo, eu não sei, eu digo isto, mas no fundo eu penso, mas também não me admirava que eles dessem um salto grande. Se eles conseguirem, Como já vimos, não é? como já vimos, como a McLaren deu, Exato. não é? No espaço de janeiro, neste caso de março até maio, eles conseguiram resolver o problema de colocar temperatura nos pneus e tornaram-se o melhor carro do pelotão. Exato. Saíram de ser o quarto, não esquecer que começaram como A o quarto McLaren, sim. no Bahrein como a quarta equipa, e em Imola, ou seja, no final de abril, eram o carro mais rápido do pelotão a par do Red Bull, ou seja, deram um salto de 2, 3 lugares. Sim. Se me perguntas assim, achas possível a Mercedes fazer isso? Se calhar é. Não sei, veremos. Mas contudo, eu acho que existe problemas demais do Mercedes para isso. A McLaren foi uma evolução constante. Tu não tiveste este ano, por exemplo, a Mercedes Foi constante, mas foi muito rápida. certo, mas a Mercedes este ano começa desta forma e acaba igual. Tu reparares, os mesmos problemas do início da temporada dos Mercedes é o mesmo. Ou seja, eu Os acredito. problemas são os mesmos, mas eu não sei se eles acabam igual. Eu acho que. Não, igual Acabam não. muito perto do Red Bull para dizermos que acabam igual. Não. Imagina, eu acho que eles evoluíram em termos de velocidade e performance, É isso. mas continuam sem conseguir resolver o problema. Concordo, Percebes o que eu quero dizer? É nesse mas sentido. mesmo assim que têm conseguido trazer Mas performance aumentaram para a o carro. performance, sim. Aumentaram a performance. Lá está. É muito difícil de compreender esta temporada. Damos aqui um difícil. salto, estamos ainda aqui um bocadinho por ordem decrescente do campeonato, das equipas que não tocamos, que ainda não tocamos, e a próxima é a Alpine. Já falamos um bocadinho da Alpine quando falamos da Haas. Eu, para mim, de referir a Alpine é sem dúvida a equipa que eu arrisco-me a dizer que eu acho que eles não sabem o que é que andam a fazer. Sim, até a última. Acabam em sexto porque conseguiram um segundo e um terceiro lugar no Brasil, porque senão acabavam em nonos. Agora deixaram. Eu já falei sobre a Alpine. A questão deles sempre foi. A questão do grupo Renault na Fórmula 1 sempre foi motores, sempre foi desenvolver os motores. E agora deixam de fazer motores, mas E mantém agora, a equipa. curiosamente, É o contrário. eles durante muito tempo não tiveram equipa na Fórmula 1, Mas forneciam. mas sempre forneceram motores, ou seja. Exatamente. Eles forneciam motores e tinham equipa, depois deixaram de ter equipa, mas continuaram a fornecer motores. Depois voltaram a ter equipa e forneciam motores. Era a base, depois voltaram a deixar de ter equipa, mas continuaram, ou seja, os motores continuaram sempre. Pois. E ter equipa ou não ter é que ia sendo inconstante. E isso agora, que era uma das curiosamente, imagens de marca da Renault, é que sempre estiveram presentes como construtora de motores na Fórmula 1. E esse é que era o principal, se calhar. E agora deixam, saem consigo porque de entender. repente parece que têm um déficit de 30 cavalos. Eu até acredito que sim, mas duvido tremendamente, mas mesmo duvido mesmo muito E foi muito rapidamente. que se conseguisse fazer um acordo em anos passados de congelamento dos motores, que foi o que aconteceu, sendo que o motor tivesse uma diferença tão grande. Exatamente. Portanto, eu não acredito muito nisso. Acho que, curiosamente, quando começaram a sair esses rumores dos 30 cavalos a menos, passado algum tempo começam a sair rumores de que o programa de motores Irá fechar. da Renault irá fechar. Acho que foi uma desculpa. Exatamente. Foram boatos colocados pela própria Renault no paddock e na imprensa para justificarem não investir mais nisso. Acho que a Renault está a olhar neste momento para a equipa não necessariamente como um projeto para ganhar, mas num projeto para ganhar dinheiro, porque neste momento as equipas de Fórmula 1 dão dinheiro e ao mesmo tempo estão a fazer um bocado de marketing à marca Alpine. Exatamente. Seja um marketing muito bom ou muito mau,
é assim, mau nunca é, porque estás ali a apresentar a marca para uma quantidade enorme de público, e é marketing, neste momento, para a Alpine e para o grupo Renault, isto é marketing gratuito, porque eles, aliás, é um marketing que, em vez de gastar dinheiro, ganhas dinheiro. Certo. Eles estão a fazer marketing à marca Alpine e estão a ganhar dinheiro porque a equipa de Fórmula 1 dá dinheiro. Por isso, e depois desmantelando o programa de motores, que era onde se gastava o dinheiro para resolve-se o assunto, e é só um meio de fazer marketing e de ganhar dinheiro. E portanto, eu sou sincero, nem quero falar muito de Alpine. E depois vão buscar o Flávio Briatore como consultor, de repente. O homem já está velho. Eu já nem falo de todas as controvérsias que há com ele. Falo mesmo só. O tempo passou. O tempo dele passou, já não é a altura dele, já está velho. Velho no sentido, malta, não estou aqui a dizer que agora as pessoas com mais idade ou com 60 anos são velhos, sim, por amor de Deus. mas já não velho é a altura, para a Fórmula 1. Sim, já não é a altura dele ali. É como um jogador de futebol tem aos os 40 seus anos. negócios fora, teve fora da Fórmula 1, ou seja, não se manteve no ativo na Fórmula 1. E evolução, né? Acompanhar a evolução da Fórmula 1, principalmente nos últimos anos. Exatamente, foi bastante. não é o tempo dele. Acabam a fazer uma boa evolução do carro? Sim, conseguiram. Muito bem, o carro nota-se que melhorou muito. Era o pior carro de pelotão e acaba a ser mais ou menos a par do Ace. Melhor que o Aston Martin, melhor que o Williams. Sexto. Portanto, sim senhor, acabam rápido, mas é daquelas coisas que às vezes nós sentimos que há tanta dificuldade em meter uma equipa adicional lá. Exato. E depois temos uma equipa que não está lá a fazer nada. Sim, mas eu acho que isto, só resumindo, e que não está lá para lutar pelo Campeonato do Mundo. Concordo a 100% contigo em tudo o que disseste, mas acho que esta saída acho que esta saída da Renault como construtora de motores tem muito a ver com o que está a acontecer na própria marca. Parece-me que está a existir algumas lutas internas, no sentido de até há pouco tempo o CEO também saiu. Fala-se que poderá ser Luca Di Meo, que já esteve na equipa de Fórmula 1 a virar o novo CEO do grupo Renault. Ou seja, o CEO da Alpine ser... Pronto, e eu acho que esta saída não estava programada, até porque eles estiveram presentes em todas as reuniões para os novos motores a partir de 2026. Eu acho que é mais algo externo da parte da casa-mãe e que poderá ser, e não é que poderá, eu acredito que a Renault volta à Fórmula 1 como construtora de motores nos próximos anos, depois de resolução desses problemas internos. Isto porque, lá está, a Renault sempre foi marca de construtora de motores na Fórmula 1. Como acredito que posso, e avançando um pouquinho para o que é que eu acho que poderá ser da equipa, eu acho que a equipa em si irá ser vendida, daí temos o appointment do Oliver Oaks como novo, porque isto, se reparares, tudo uma cronologia. Depois de começarem essa luta interna, eles dizem que que vão sair da Fórmula 1 como fornecedora de motores. Existe a aquisição por parte de não sei quanto por cento da equipa por uns investidores estrangeiros dos Estados Unidos, em que faz parte grandes figuras. A seguir a isso temos a entrada eles despedem o Otmar Safnauer e imediatamente apontam um diretor de equipa de Fórmula 2, que por sua vez... diretor de equipa não, um dono de equipa. dono de equipa de Fórmula 2, ou seja, não era nenhum Fórmula 2 e Fórmula 3. Exato, não era nenhum engenheiro ou pessoa que esteve na Fórmula 1 ou noutras equipas de Fórmula 1 nos últimos anos, nem naquele ano. É sim um inexperiente no mundo da Fórmula 1 em si, que não é inexperiente. A Fórmula 2 e a Fórmula 3 não é a mesma coisa. Não tem nada a ver, sendo que isso coincide com a equipa que é a iTech. A iTech, equipa é ela que foi rejeitada a sua entrada na Fórmula 1 como uma nova equipa. Parece-me que estamos aqui a acompanhar uma evolução, constantes eventos de que a Alpine irá virar a iTech GP. Mas isto é a minha opinião.
até porque Oliver Oaks é o dono da Hi-Tech. Eu concordo Ou seja, contigo eu acho que o eu acho que objetivo- dos grandes... E não me admira que no futuro depois aconteça uma Hi-Tech Renault. Por Mas exemplo, não acredito. O que eu acredito é que a Renault vai sair dos motores, vai sair se calhar vai continuar a ter o nome Alpine, não sei porque é marketing, mas acredito que a Renault ao voltar como fornecedora de motores e não como construtora de chassi e por aí fora. Concordo Mas veremos. contigo. Nota-se aqui uma evolução de eventos, percebes? Exato. Sim, concordo. Acho que é um bocadinho por aí. E vem tudo, na minha opinião, da casa-mãe. Certo. Fechar Viril Chantillon é uma cena. Tipo, Sim. ninguém foi. É que foi. E foi do nada. Foi uma cerca de um mês e meio que se começou a falar e. Rumores estão lentos e tal. Ok, normalmente, quando tu tens problemas, tentas resolver os problemas. Não, fechámos a fábrica. Fechámos a fábrica. Percebes? Eu acho que foi tudo aqui um camuflar de. Percebes? Depois disto, outra equipa que não falámos muito e já nos aproximamos então aqui do fundo do pelotão foi a Racing Bulls. Sinceramente, nem vou falar muito sobre isto. Sim, eu acho que foi uma. A Racing Bull, para mim, nós já falámos disto. Não foi um meme, não quero ser tão Não agressivo. é um meme, mas foi um meme é que no início da época. cada vez mais uma equipa como a Racing Bulls na Fórmula 1 não faz sentido. É detida por outra equipa, com todos os conflitos de interesses que isso gera. É uma equipa que está lá para fazer número, nunca vai lutar, Isso é que eu não consigo nunca vai compreender. querer. Eu já nem falo, Luís, já nem falo de ser dona ou não, se o dona é uma equipa de Fórmula 1. Eu falo é que está lá a fazer número. Ok, que também é muito por culpa disso, porque quem é o dono da Racing Bulls é a Red Bull. E a Red Bull não tem gosto, entre aspas, nem objetivo nenhum com que a Racing Bull seja campeã do mundo. Não faz sentido. A Red Bull é que tem de ser campeã do mundo, ou seja, eles estão ali a fazer número e estamos aqui ao Ai Jesus para deixar ou não entrar uma equipa. É isso. Não faz sentido. Por isso é que para mim a Racing Bull é uma equipa que não faz sentido. Então também não vou estar a perder muito tempo a falar sobre isso. O Zac Brown já tem muito falado sobre isso. E pode ser que o Fred Vasseur também já está no lado deles. Já começa a falar. Ou seja, já temos 2 team principals, não é bem? Mas das equipas principais. Das equipas McLaren e Ferrari, que têm o maior peso na Fórmula 1, a pressionarem sobre a Racing Bulls e sobre a sua que deverá ser vendida. Por isso, eu acho que vamos ter alguns resultados em relação a isso nos próximos anos. Também acredito que sim. E depois chegamos às últimas 2 equipas. A primeira delas, a Williams. A Williams, que apesar de, sou muito sincero, apesar de acabar o campeonato em 9º lugar, atrás da Racing Bull e atrás da Alpine, eu acredito que a Williams tem um carro neste momento melhor que o Vicarb, melhor que o Racing Bull, e a Alpine é que deu um saltinho agora no final, porque durante a maioria da temporada a Williams teve um carro melhor que a Alpine. Esperava mais. Eu acho que a Williams está a melhorar paulatinamente os seus carros. Percebo. Mas nós não nos podemos. Eu não. E eu vou-te explicar porquê. A Williams passou largos anos sem renovar as suas instalações. A Williams tem, neste momento, eu diria que as piores instalações da Fórmula 1. Sim. Porque durante muito tempo insistiram sempre em fazer tudo, mesmo quando já não eram equipa da frente e já não eram equipas de fábrica. Quando tiveram ali nos anos de 2014, 15, 16 boas temporadas, excelentes temporadas essas que lhes poderiam trazer, lhes trouxeram lucros, não souberam reinvestir. Ou seja, foi uma conjunção de fatores que levou com que o Williams tenha neste momento a pior infraestrutura do campeonato. James Vowles está a tentar não só melhorar a performance do carro, mas sobretudo melhorar a estrutura. Tornar a Williams capaz de, em 2026,
estar a lutar Sim, por alguma coisa. eu acho que esse é o não objetivo. vamos dizer que vamos já em 2026 Não. vamos lutar por pódios e vitórias. Não. Mas pôr a Eu Williams. acho que o objetivo dele é colocar a Williams numa posição em que um construtor de fora olhe para eles exemplo. e diga: vocês vão ser a minha equipa principal. Por exemplo. Uma Williams. O James Bowles, eu vi uma entrevista Williams dele, Renault? Sim, por exemplo. Se a Eu vi Renault uma a sair, entrevista- eu vi- efetivamente da Fórmula 1, tanto como equipa como também construtora, e voltar como fornecedor de motores e ser a principal equipa da. Eu vi uma entrevista de James Bowles que me parece ser muito esclarecedora neste sentido, e com isto também termino a parte da Williams, que é ninguém no pelotão está disposto a abdicar de resultados tão bem quanto eu. Ele disse: eu estou disposto a abdicar de todos os resultados, eu não me importo. Ele tem uma visão de muito ficar Toto Wolff. certo, de ficar em último todas as Ele corridas. pensa muito futuramente. Se isso me, Acho que ele é bom nisso. se isso me permitir melhorar as instalações É isso. e permitir melhorar a equipa, porque ele disse: eu quero que a equipa nestes anos experimente tudo. Yeah. A vi isso ideia também. Sim, mais absurda que possa experimente, acontecer, porque vai mas que trazer se puder trazer algum experiência, benefício, vai trazer conhecimento, de experimentem, certeza alguma. experimentem. Porque se calhar futuramente vai acontecer algo e nós testámos isto e deu as mesmas cenas. Por isso não faças isto. Aquilo que nós falámos não é? que o Adrian Newey traz muitas vezes, Exatamente. porque pela experiência de tantos anos, não só do que correu bem, mas principalmente do que correu mal. Exatamente. Acho que o James Bowles tem uma. Sou sincero. E principalmente o facto de terem Acho conseguido que trazer Carlos Sainz, ok, que conseguiram trazer Carlos Sainz por uma conjunção de fatores, porque Mas eu também acho que não ele vai tinha ficar muito lá mais que um ano. não tinha muito mais para onde ir. Acho que vai trazer um piloto neste momento que acabou de lutar por vitórias, Sim. um piloto que quer trazer a equipa para a frente, Tendo um piloto carro que nos bom. últimos anos, desde que saiu do Toro Rosso, todas as equipas para onde foi ajudou a desenvolvê-las. E portanto, eu acho que o Williams tem aqui um pacote muito bom para nos próximos anos. Sim. Eu não quero dizer, e não acredito que isso seja possível em tão curto espaço de tempo, dizer que a Williams vai em 2026 ou 2027 lutar por vitórias. Não trago isso aqui, mas trago que vejo um caminho muito encorajador para voltarmos a ver a Williams não como a pior equipa de pelotão como tem acontecido Também acho que não. nos últimos anos, mas para vermos a Williams como uma equipa sólida na Fórmula 1. Certo. Não quer dizer que vai ser uma equipa que vai lutar sempre por vitórias, mas pelo menos uma equipa sólida na Fórmula 1. Coisa que a Williams Mas nos acho últimos que anos não tem tido. Concordo com o que tu estás a dizer, e acho que o que o James Bowles quer é ter instalações. Isto é o que eu acho mesmo. Eu acho que ele quer colocar a equipa numa posição de poder receber ser a equipa oficial de uma construtora de motores em 2027 ou 2028, 2029. Acho que esse é o grande objetivo dele, porque ele também parece-me que ele sabe, apesar de termos este ano um contrário disso, em que a McLaren é uma equipa cliente e foi campeã do mundo, mas por norma, para as lutares pelos campeonatos do mundo de construtores, tem de ser a equipa, né? Oficial. Normalmente é isso que acontece, isso estará sempre um pouquinho mais perto. E quem sabe, a entrada de um novo construtor de motores, ou o regresso de uma possível Renault e de uma antiga parceria histórica da Fórmula 1, eu acho que ele poderá estar a almejar isso, e ele quer preparar a equipa para esse momento. E eu penso... E a equipa e as infraestruturas. A equipa e as infraestruturas. Eu parece-me que este tipo de discurso Para não ter o problema. já leva a que poderá já ter iniciado algum tipo de rumor. Quando digo rumor é algum tipo de conversa, nada de... Alguma conversação. Alguma conversação de, olha, e se tu ou se nós, algum dia, percebes o que eu quero dizer? No sentido contrário, eu quero só dizer que, apesar de eu gostar de toda esta parte de James Bowles, eu próprio aqui no início sempre disse que a contratação da Williams para James Bowles acho que era brutal. Vinha de uma escola muito boa, que é
a Mercedes, porque efetivamente foram 8 vezes campeões do mundo e a máquina funciona de forma perfeita. Acho que o pragmatismo dele chegou a um nível demasiado elevado e teve ali um ou outro momento. Concordo. A questão de Sargent Albon, A questão de Sargent, chassis, os comentários que ele próprio dizia sobre o Logan Sargent. Sargent, não gostei tanto, mas acho que isso tem a ver, lá está, com o seu pragmatismo, com a sua frieza, com o seu pensamento. Sim. E se calhar é isso que irá fazer com que a Williams algum dia volte a ser campeã do mundo. Mas não queria deixar de dar esta nota porque penso que acho que houve momentos que foi exagerado. É que o Wolff foi demais, percebes? Em tudo o que tem a ver com estrutura, equipa, acho que ele vai fazer um grande trabalho, mas em relação aos pilotos, eu acho que ele não gerou muito bem. Qualquer coisa. Falta ali alguma coisa, mas lá está, também é o primeiro ano dele, ele veio de uma equipa de estratégia, não é? Ele era o chefe de estratégia. Ele era o chefe de estratégia da Mercedes, por isso não lidava muito bem com não tinha relação direta com decisão de pilotos. Sim. Então queria só deixar essa nota. E por fim, a equipa que está aqui em remodelação, no fundo, já se vê chamuscos. Já se vê ali qualquer coisa. É falar da Sauber Audi. Teve um ano para esquecer. Completamente para esquecer. Mas que agora, no final nestas últimas 3-4 corridinhas, começou-nos a dar aqui sinais que o carro afinal pode estar a melhorar. Em relação à Sauber, acho que tem isto, lá está. Acho que eles andaram meio ano a decidir e a organizar-se internamente. Acho que é mesmo sim, isso. Acho que sim. Eu acho que é mesmo isto. Todas as confusões que houve com a saída do Hoffman, do André Seidel, a entrada de Binotto, tudo isso, eu acho que foi acho que a Sauber andou muito tempo a arrumar a casa. Exatamente. Acho que as próprias pessoas que lá estavam, se calhar, não estavam extremamente motivadas. Porque não sabiam, porque o que é que ia percebiam que a casa não estava arrumada. Exatamente. E portanto, eu acho que estas performances já têm a ver com um pouquinho as novas diretrizes e o novo desenvolvimento do carro. Do novo desenvolvimento do carro. Mas em relação à Sauber, malta, não esperem algo de muito esplendor no próximo ano. O próximo ano será semelhante a este. Sim, esperemos é que pelo menos tenham um carro que seja um bocadinho mais competitivo. Exatamente. E que permita também à Sauber lutar um bocadinho pelos lugares da frente. Exatamente. E sendo que nós comentámos isso, que se a próxima temporada começar como esta está no fundo do pelotão, nós não conseguimos dizer à data 2 qual é o pior carro. Exatamente. E isso é bom. Isso é bom. Isso é o ideal. Enquanto que nós até novembro nós sabíamos que a Sauber era o pior carro. Era o pior carro. E eu acho que esse subir de patamar da Sauber... Neste momento nós entramos para todas as corridas sem saber. Nas últimas corridas nós entramos sempre sem saber. Quem é o mais rápido? Quem é que é o mais rápido? Quem é o mais lento? E quem é que é o mais lento? Nós tivemos corridas em que o Alpine foi mais lento, corridas em que o Haas foi mais lento, corridas em que o Aston foi mais lento, corridas em que o Racing Bull foi mais lento, sim, corridas em que o Williams foi mais lento e corridas em que o Sauber foi mais lento. Exatamente. Durante muita parte da temporada o Sauber foi sempre o mais lento e só daí para cima é que andava misturado. A verdade é que nas últimas o Sauber já se misturou também com estes. Exatamente. Esperemos que para o ano seja assim, que a temporada da Sauber também seja ela em crescendo, assim como todas as outras, para avançarmos para as corridas, sabendo sempre que há 2 pelotões. Certo. Isto duvido que será diferente. Veremos se alguém pode saltar do segundo para o primeiro pelotão. Exatamente. E depois que dentro destes 2 pelotões as equipas estejam sempre um bocadinho baralhadas dependendo do circuito. E no fundo foi este o nosso recap da temporada. Eu queria só antes de review, não é? Sim, antes de irmos embora e antes de acabarmos o recap de 2024, dar só uma nota que eu fiquei triste com as equipas. Nós tivemos no ano 2024 alguns pilotos a fazer os seus últimos grandes prémios. Tivemos Logan Sargent a fazer o último grande prémio a ser substituído por Colapinto. A meio do ano. A meio do ano. Sim, não, estou a falar mesmo a meio do ano.
Tal como Daniel Ricciardo. Não? Tivemos Daniel Ricciardo na Racing Bull e tivemos Ocon, no fundo, Ocon na... Mas Ocon é uma situação diferente. É diferente, mas no fundo são tudo questões em que as equipas não souberam comunicar corretamente com os pilotos, não souberam comunicar corretamente com a mídia. Parece. Foi mais ou menos mútuo, já vamos lá chegar. Muito rapidamente para terminarmos. O Ocon sempre ficou, até à chegada de... falta-me o nome dele, ainda há bocado falámos. Não. Caraças. Do Briatore. Até à chegada do Briatore estava combinado com o Oliver Oaks que o Ocon ia fazer os testes da Pirelli em Abu Dhabi com a Haas. Com a chegada do Briatore, o Briatore disse-lhe: se queres ir, vais, mas então não fazes a última corrida em Abu Dhabi. E o Ocon acabou por optar ir fazer o teste com a Haas e não terminar a última corrida da temporada. E isto sempre tudo muito decidido em cima. Até podiam ter chegado a esse acordo, mas ser comunicado com o tempo, saber que aquela era a última corrida dele pela Alpine fazia sentido. Acho que, saber o Ricardo saber que aquela era a última corrida. O Ricardo é um piloto. O Ricardo é um piloto. Acho que esse é que foi o Ricardo também, acho que também não. O Ricardo sabia, o Ricardo soube, e ele também ainda não falou muito sobre isso, certo. Mas pelo que se percebeu, o Ricardo soube no sábado, já depois da qualificação, que sabia certo. Soube antes de entrar para o carro, basicamente para a corrida, que aquela era a última corrida dele. Acho que não é justo para um piloto que tem vitórias, tem pódios, sair daqui. O que deu mais ênfase foi o que ele disse no final, né? Nas entrevistas, assim, porque ele disse: não sei. Porque a equipa não tinha dito nada, pediu-lhe para não dizer nada. Sim, claro. E ele ao mesmo tempo sabia que aquilo era a despedida dele. Exato, mas ele então será a despedida dele e ainda está-se preocupado com a equipa. Sim, é verdade. Eu acho que ele ali é que teve mal. Ele ali é que devia dizer com olhos. Ele devia. É a minha última corrida e no momento em que eles, Luís, ele bastava no sábado à tarde a seguir a qualificação, dizem: olha, é a última tua corrida. Ele 30 minutos a seguir está a colocar um post nas redes sociais: sim. Olha, malta, é a minha última corrida. Sim, porque permitia que. Embora. O que eu quero dizer com isto é que permitia à Fórmula 1, principalmente no caso do Ricardo e no caso do Ocon. O caso do Sargent é um bocadinho diferente. Também acho que não faz sentido, sim, porque foi um piloto que esteve na Fórmula 1 e que podia ao menos toda a gente saber que aquela era a última corrida dele e permitir uma certa despedida. O Ocon também mais ou menos, porque pronto, vai continuar na Haas para o ano, mas era uma despedida na equipa, uma equipa onde ele conseguiu a sua primeira vitória e a única vitória desta equipa. Com o Alpine, conseguiu pódios, ou seja, merecia ali um farewell. Até podia ser esse farewell na penúltima corrida, tudo bem, mas sabermos isso. Mas acima de tudo, e eu acho que o principal é o Ricardo, é um piloto que sai e sabemos que iria sair da Fórmula 1, é que merecia uma despedida, merecia se calhar a Fórmula 1 tem feito muito isto agora com a Liberty Media de fazer algo diferente para pilotos que tenham um determinado destaque. Exatamente. E Ricardo, quer queiramos, quer não, na era híbrida, como estávamos a falar há um bocado, marcou com vitórias, marcou com pódios, marcou com bons resultados e com muito boas temporadas, marcou pelo seu carisma e marcou muitos fãs, e por isso é que tem a legião de fãs que tem, pelo seu carisma, e foi também ele um piloto muito rápido. Acho que merecia essa despedida e no fundo merece aqui a minha nota, certo. Dentro da nossa possibilidade, deixar aqui esta não é bem homenagem, mas esta despedida, esta nota de despedida de Daniel Ricciardo por tudo aquilo que até certo ponto e até aquilo onde conseguiu, representou performance e bons resultados na Fórmula 1. Sem dúvida. E agora sim, vamos dar por terminado. Terminamos aqui no fundo terminamos a temporada de 2024 também nós aqui. Que eu ia dizer, terminamos aqui então a temporada de 2024. Se calhar será o último
Podcast de 2024. Agora temos o Natal e o Ano Novo. Se calhar. Não é? Se calhar, em princípio sim, mas... Em princípio sim, em princípio não. Vamos ver. Vai depender, Para a malta, semana, vai depender. Estamos perto do Natal, provavelmente. Para a semana é poderá não difícil, haver. mas se calhar no primeiro fim de semana de janeiro Já teremos qualquer já coisa. teremos podcast, por isso veremos, malta. Estejam atentos. Por isso, malta, mas até ao efetivamente, Natal, acredito- um bom Natal a todos. Exatamente. Que é bastante importante, uma época bastante... Exatamente. E se não nos virmos até lá também, um bom ano de 2025 para toda a gente. Exatamente. E aproveitem, divirtam-se, estejam em família. Exatamente. Principalmente no Natal, aproveitem estar em família à mesa para darem o abraço. Acho que isso é o mais importante. Muito mais importante. Até porque também é a família que se calhar nos permite termos este tipo de conversas e vocês terem acesso a nós, por isso Exato. tudo isso estamos todos aqui envolvidos, é uma época que todos queremos estar felizes. Por Exatamente. isso a temporada de 2021 sem dúvida que acho que foi bastante 2024 tornou-nos bastante felizes, apesar de termos o mesmo campeão do mundo. Foi uma grande temporada. Uma temporada completamente diferente. Espetacular, acho que muita gente chorou e riu e por aí fora. Exato. E acho que 2025 tem tudo para ser das melhores temporadas dos últimos anos tempos. da Fórmula 1, sem dúvida alguma. Quem sabe, 4 equipas a lutar pelo campeonato do mundo seria fenomenal, mas acredito que pelo menos 3 estarão lá. Por isso, malta, não percam, nós vamos voltar já no início, muito provavelmente no início de janeiro, para começarmos a olhar para 2025. será 2025. E esperemos que também vocês tenham gostado de nós e da nossa temporada, digamos assim. Primeira de com 2024, vídeo, não é? primeira com vídeo, segunda já Segunda de podcast. de podcast. E, malta, estejam atentos às nossas redes sociais, porque nós vamos trazer agora Para 2025. Novos conteúdos. E também aqui para o podcast, para o videocast, também poderemos ter algumas novidades, por isso estejam atentos que nós com calma vamos atingir os Vamos nossos... tentando trazer mais para vocês também. E subir o nosso nível e atingir os nossos objetivos, Exato. não é? Exato. Por isso, malta, o resto de um bom final de 2024 e sem dúvida um bom Natal. Bom Natal, malta. E bom 2025.